Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Guarani e Novo Horizontino. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na CBN Campinas. São 3h03, tarde de sabadão de muito futebol aqui na CBN Campinas. Daqui a pouquinho, às 4h da tarde, a bola vai rolar para Guarani e Novo Horizontino. Jogão de bola que você acompanha em 99,1 FM, no aplicativo da CBN Campinas, no YouTube da CBN Campinas. Você vai até o YouTube, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e selecione todas. Assim você vai ter sempre o aviso quando nós estaremos ao vivo aqui na CBN Campinas. E você também pode participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070. Vai lá, passe a mão no seu smartphone, vai mandando o zap pra cá. Pode ser áudio, pode ser texto, o importante é você participar com a gente. 991869070, 19 é o nosso DDD. Vamos participar. Daqui a pouquinho a bola rola no Jorge Ismael de Biasi para Novo Horizontino e Guarani. Jogo da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e você vai acompanhar todos os detalhes e informações aqui na CBN Campinas. Vamos trazer então o primeiro destaque do Bugrão, que já inclusive está definido. Rafael Pio, boa tarde. Guarani. Boa tarde, Cabela. Boa tarde a todos curtindo o futebol da CBN Campinas e com novidades, viu, Cabela? A primeira delas, aquela que o torcedor queria e torcia. Diogo Matheus está de volta à lateral direita do Guarani depois de se recuperar da Covid-19. Ronaldo Alves ganha a condição de titular, Derlan perde a titularidade. No meio-campo, ele vai com 3 volantes, mudando o sistema para o 4-4-2, o técnico Daniel Paulista, com Bruno Silva, Índio e Rodrigo Andrade aparecendo como titular. Para a entrada de Rodrigo Andrade, o Iago perdeu a condição. Então lá na frente, 2 atacantes, Júlio César e Lucão do Break. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre, mas se o Guarani perder hoje em Novo Horizonte, pode ser a partida de despedida do técnico Daniel Paulista. O Guarani que é o 4º colocado no Grupo A com 4 pontos em 5 jogos, 1 vitória, saldo negativo de 4. É o último colocado no Grupo A e na classificação geral é o penúltimo colocado, está ali neste momento na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Vai, Bugrão, precisa de reação. E o Tigre de Novo Horizonte, meu caro Rafael Pio, o Novo Horizontino. Que vive um momento muito complicado também, né, Cabela? É o lanterna da competição, apenas 1 ponto ganho. Aliás, são os times da zona do rebaixamento, Guarani e Novo Horizontino se enfrentando daqui a pouco, tanto que a semana da equipe do Tigre foi muito complicada, né? E diante disso, o técnico Léo Condé perdeu o emprego, foi demitido no início da semana. Alan Al, contratado, foi oficializado neste sábado, mas apenas acompanhará a partida das tribunas. Hoje quem fica no banco de reservas é Júlio Kenaifes, que vai ter aí o difícil objetivo de sair da última posição. Muito bem, tá aí, portanto, o destaque também do Novo Horizontino. Ele vai comentar, analisar e vai estar com a gente, batendo um papo durante enquanto a bola não rola também. Gabriel Castro, quanta mudança no Guarani, e não de tanto de jogadores, mas taticamente, Gabi, boa tarde. É isso, boa tarde, Cabela, Rafael Pio, amigos da CBN Campinas. Guarani que tem uma grande oportunidade, né, hoje de se reabilitar na competição, enfrenta o Lanterna Novo Horizontino, equipe que ainda não marcou um gol ainda na competição, não conseguiu balançar as redes o Novo Horizontino, então tem uma ótima oportunidade.
como não vem de uma boa atuação diante do Botafogo de Ribeirão Preto, e o técnico Daniel Paulista, após a partida, salientou que não gostou do rendimento da equipe, mexe e, na minha opinião, com razão. Por quê? Até agora na competição, sempre que o Guarani saiu atrás, ele não teve poder de reação. Ele saiu na frente do São Paulo, venceu a partida. Depois disso, sofreu um gol do Bragantino, perdeu. Sofreu um gol do Mirassol em cada um dos tempos, perdeu. O Santos saiu na frente e conseguiu apenas um empate. E na última rodada, o Botafogo saiu à frente, o Guarani não conseguiu a reabilitação. Então o Guarani não pode sofrer este gol porque ele está sem poder de reação até agora. Então ele fecha um pouquinho mais o meio-campo com o Bruno Silva, com o Índio, com o Rodrigo Andrade, cadencia um pouco mais o jogo e dá liberdade para o Giovanni Augusto, que já já a gente pode analisar também a função desse camisa 10 do Guarani, que é importantíssimo, né? O jogo coletivo hoje do Guarani precisa funcionar e nada melhor do que enfrentar o lanterna da competição, Cabela. Muito bem, tá aí, portanto, Gabriel Castro, que vai analisar a bola rolando daqui a pouquinho, a partir das 4 horas da tarde, mas enquanto a bola não rola, a gente bate um papo legal também dentro desta 1 hora de pré-jogo para você aqui na CBN Campinas. Lá em Abu Dhabi, já estamos com 34 minutos do segundo tempo. Chelsea e Palmeiras vão empatando em 1-1 na final do Mundial de Clubes. O Chelsea saiu na frente com o Lukaku de cabeça e de pênalti o Veiga acabou anotando de pé da canhota, goleiro para um lado, bola para o outro, tá tudo igual, empate em 1-1 lá no Mundial de Clubes. O Novo Horizontino, que nós falamos agora há pouco, que também é o lanterna, né? Não só do geral, mas do grupo, né? Novo Horizontino é o quarto colocado, com 1 ponto em 5 jogos, saldo de menos 7, e ainda não venceu na competição no Campeonato Paulista. Os jogos desta sexta rodada do Campeonato Paulista, além do Novo Horizontino e Guarani às 4 da tarde, também tem Botafogo e Água Santa, jogam lá no Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 18h30. Lá no Bruno José Daniel tem Santo André e Ferroviária. Amanhã, 11 da manhã, no Limeirão tem Inter de Limeira e Mirassol às 11 horas da manhã, hein? Que jogo, hein? Que horário, hein? Aliás, esse horário mata a gente, né? O horário pro jogador em campo nesse tempo de verão aqui, meu Deus do céu. Amanhã também às 4 horas da tarde tem Santos e Ituano na Vila Belmiro. E aqui na transmissão da CBN Campinas, 18h30, direto do Moisés Lucarelli, narração de Roger Williams, os comentários do Carlão de Freitas, reportagens da Adriano Almeida e o Léo Toninho estará ancorando Ponte Preta e São Paulo amanhã, a partir das 18h30, bola rola no Moisés Lucarelli. Porém, logo depois, assim que acabar Santos e Ituano, a bola rola aqui na CBN Campinas, você vem com a gente. Também amanhã, só que às 8h30 da noite, domingão, 8h30 da noite, São Bernardo e Red Bull Bragantino, não se assuste, é isso mesmo, domingão, 8h30 da noite, é outro horário que está se tornando tradicional no futebol paulista, São Bernardo e Red Bull Bragantino. Outro jogo que seria desta rodada, mas vai acontecer só no dia 17 de março, Palmeiras e Corinthians vão se enfrentar, portanto, aliás, 17 de fevereiro, tá? Na próxima quinta-feira, é isso? Às 8h30 da noite, Palmeiras e Corinthians se enfrentam no clássico válido pela sexta rodada, adiado desse final de semana, porque neste momento o Palmeiras está em campo e vai empatando com o Chelsea em 1-0. Bom, aliás, vai empatando em 1-0 é bom. É ótimo. É ótimo. Vai empatando em 1-1. excelente. Legal, né? Legal. Você gosta, né, Pio? É porque o primeiro jogo foi 1-0 pro Palmeiras, entendeu? Ah, entendeu. Tá certo, então. Classificação do Grupo A do Campeonato Paulista, tem Corinthians com 10 pontos, a Inter de Limeira com 5, Água Santa com 4 e Guarani, como já dissemos, 4 também. No Grupo B, tem São Bernardo em primeiro com 8, Ferroviária com 6, São Paulo 4 e o Novo Horizontino Lanterna com 1 ponto. No Grupo C, o Palmeiras tem 10 pontos em 4 jogos, os demais todos com 5 jogos. Mirassol, Ituano e Botafogo todos com 8 pontos. E no Grupo D, Red Bull Bragantino 10 pontos, Ponte Preta 7, Santos meia dúzia e o Santo André tem 5 pontos ganhos. É a classificação dos 4 grupos do Campeonato Paulista. 15 horas e 11 minutinhos, 3h11, tarde de sabadaço de muito futebol para você aqui na CBN Campinas. Guarani, meu caro Rafael Pio, mais um destaque do Guarani, Pio. Guarani que pode terminar essa partida como lanterna da competição. Saldo de gols, Guarani nesse momento tem -4.
Se ele for derrotado por 2-0, o Novo Horizontino passa o Guarani no saldo, empata em número de pontos, por isso Daniel Paulista mexe tanto na equipe, para garantir o emprego e para voltar a vencer na competição. Exatamente, o Guarani precisa de uma reabilitação aí urgente, né? Porque está na penúltima colocação, Gabriel Castro, e essa colocação acaba incomodando não só o torcedor, principalmente os atletas que entram em campo. O atleta vai entrar em campo, ele tem que pensar no jogo, concordo. Mas ele pensa no jogo, mas ele pensa na situação que está a equipe também na classificação, e a perna acaba pesando. E tem um elenco para sair dessa situação, né? O Guarani não tem time para estar na zona de rebaixamento, até porque já demonstrou neste mesmo Campeonato Paulista que tem bola para jogar muito mais do que está apresentando, pelo menos nas últimas 2 rodadas, né? Se a gente lembrar, o início da competição do Guarani foi muito bem, com vitória diante do São Paulo. Enfrentou a equipe do Bragantino, tomou um gol no final do segundo tempo e depois fez uma boa atuação diante do Santos no empate no estádio Brinco de Ouro. Dessa campanha do Guarani, acho que a gente pode salientar, o único ponto fora da curva foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, porque daí não teve resultado e não teve exibição. Até então não estava vindo só resultado, o Guarani tinha exibição. Então até por conta deste momento, né, turbulento, o técnico Daniel Paulista mexe, vai buscando a melhor alternativa dentro do seu elenco, coloca aí 3 meio-campistas, Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade, fortalece o meio-campo, porque justamente essa perna pesa, é um jogo fora de casa contra uma equipe que não venceu, é um duelo da zona de rebaixamento que não marcou um gol, então é um duelo bastante tenso que a gente deve ter na tarde de hoje, mas o Guarani com totais condições hoje de fazer essa vitória e reencontrar aquele caminho, Cabela, que encontrou no começo do Campeonato Paulista, na reformulação que o Daniel Paulista veio fazendo, já que perdeu as principais peças da Série B para o estadual. 99186907019 é o nosso DDD, você vem participar com a gente, mandando seu texto ou seu áudio aqui dentro do Enquanto a Bola Não Rola. 3h14, intervalo, voltamos já. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Novo Horizontino. A corrida queridinha da cidade vem aí, 6K do Rosa. A prova acontece no próximo dia 20 de fevereiro, domingo, com largada às 8 da manhã do seu Rosa Gramado. Corra e garanta já sua inscrição no site noblu.com.br. O evento estará seguindo todos os protocolos vigentes para a segurança dos participantes na ocasião. www.noblu.com.br. Realização Noblu Marketing Esportivo. Promoção CBN Campinas. Venha curtir experiências saborosas no Giovanetti. Se você é apaixonado pelos nossos lanches tradicionais, a Terça do Clássico traz nosso delicioso casquinha com 50% de desconto todas as terças do mês. Saiba mais em nosso site giovanetti.com.br. Esperamos você no Cambuí, Rosário ou Dom Pedro Shopping, das 11 à meia-noite. Giovanetti, historicamente, o melhor. Fique bem informado pelas manhãs com o CBN Esportes Campinas, primeira edição. De segunda a sexta, a partir das 11h30 da manhã, você tem um resumo do que acontece de mais importante no esporte da região, do Brasil e do mundo. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e Novo Horizontino. Muito bem, de volta. São 3h16, 3h16. Enquanto a bola não rola, trazemos informações para você que está acompanhando 87 minutos, também conhecido como 42 do segundo tempo. Chelsea 1, Palmeiras também 1 na final do Mundial de Clubes. Vamos falar mais uma vez do Bugrão que precisa vencer Rafael Pio. E por isso, né, o técnico Daniel Paulista mexe tanto na equipe.
a gente já fala mais sobre essas modificações promovidas pelo treinador do Bugre, mas durante a semana, Cabelo, e principalmente, né, depois do resultado do meio de semana, a mais uma derrota para o Guarani, uma derrota muito sentida, assim como havia sido contra a equipe do Mirassol, foi contra o Botafogo, no estádio Brinco de Ouro, da última quarta-feira, pelo placar de 2-0, muitas vaias por parte do torcedor, protestos, aquilo que a gente sempre recrimina, pessoal jogando fogos, morteiros, bombas lá já próximo ao prédio administrativo do estádio Brinco de Ouro da Princesa, pedindo já a cabeça do Daniel Paulista, e a gente até comentava no término da jornada que o Guarani já teria feito até um contato com o Humberto Louser para saber da situação do treinador, enfim. Daniel Paulista foi mantido. E aí muita coisa surgiu também em relação a esse grupo, que existiria igrejinha, o famoso racha dentro do elenco. Então tem uma turminha que fica ali do lado direito do vestiário, tem uma turminha que fica lá no canto esquerdo, um não conversa com o outro. Quando sobe pro gramado, uma galera fica ali no banco, outro fica já dentro do gramado, enfim, aquela história toda. E de que uma discussão também teria acontecido no vestiário quando a partida terminou e a derrota diante do Botafogo. Para tudo isso e diante de tudo isso que foi dito, o Michel Alves, superintendente de futebol do Guarani, concedeu uma entrevista coletiva no meio de semana para falar sobre todos esses assuntos. E ele começou respondendo principalmente sobre essa história de tem racha na equipe, teve briga no vestiário, algo que no caso da briga, da discussão, né, aquela coisa de disputa, o Michel até entende como normal. É engraçado, mas extremamente normal isso, né? Isso é o resultado, isso é o reflexo do resultado, só. Porque assim, ó, o ambiente do vestiário hoje, em função do resultado, é indignação, inconformidade por parte dos próprios atletas, mas uma confiança muito grande. Uma confiança plena no trabalho, uma confiança plena nos atletas e um com o outro. A discussão ela não foi pesada, é uma troca dentro da partida, do calor da partida, o resultado não vem, mas absolutamente nada além disso. Não existe divisão, não existe grupo. Vocês são profissionais extremamente experientes, né? Conhecem bem o Guarani, conhecem bem o futebol de Campinas. É só a gente fazer uma contextualização aí dos anos, que sempre quando há uma ou outra derrota, uma dificuldade, os primeiros aspectos, né, as respostas a se buscar grupo dividido, grupo não fala com quem, superintendente não cobra, ou é grupo de amigo, ou é grupo... Então, assim, ó, não existe isso, não tem isso. Já tivemos prova de próprios atletas que estiveram aqui dando respostas, falando que o ambiente do trabalho é bom. Não é que o ambiente do trabalho não só é bom, mas é um ambiente também de cobrança, um ambiente também de resultado. Aí o Michel Alves, né, o superintendente de futebol do Bugre, sobre todas essas situações. O Michel, aliás, que é muito próximo do Daniel Paulista, né? Eles têm um trabalho de muita união, os dois. E aí não tô falando proximidade na questão amizade, não. Tô falando na questão profissionalismo mesmo, né? O Michel, ele sempre defendeu muito o Daniel Paulista. E não foi diferente nessa entrevista coletiva, que em alguns momentos, Cabela, ele falou também que não houve em nenhum momento a intenção de demissão do Daniel. É claro que a gente sabe que um resultado negativo na partida de hoje não deixa saída, né, para a diretoria do Guarani, mas por enquanto a manutenção do treinador, que, confirmando,
mexe bastante na equipe. Kozlinski será o goleiro, Diogo Matheus volta à lateral direita, Hernando e Ronaldo Alves a dupla de zaga, Matheus Pereira na esquerda, Ronaldo Alves sendo a segunda das novidades, meio campo com 3 volantes, hein? Bruno Silva, Índio e Rodrigo Andrade, outra novidade, lá na frente, ou melhor, Giovanni Augusto completando esse meio campo, né? Indo num sistema 4-4-2, e aí sim, lá na frente, Júlio César e Lucão do Break, o Bugre pro jogo de daqui a pouquinho às 4 da tarde, Cabelo. Sempre quando o time não vai bem, ou por algum motivo em campo não encaixa o jogo naquele dia e coisa e tal, então tem sempre alguém falando alguma coisa. Mas não foi só no jogo, né, Gabriel? Não foi só no jogo contra a equipe do Botafogo, né? Foi contra o Mirassol também. Aí fala, mas contra os grandes, todo mundo olha, então o jogador, ele se esforça um pouco mais, ele tenta jogar um pouco mais. Aí quando joga com os times de mesmo nível, aí a coisa não fica tão assim, forçada, né? Então aparece mais, o erro aparece mais. E é o que aconteceu contra o Guarani. Rachado, eu não acredito que o Guarani esteja, não. Mas que tem algum problema ali no grupo, tem. Cabelo, é um processo de transição que o Guarani está passando também, né? E o técnico Daniel Paulista, ele vem sofrendo com isso. Para essa situação do Daniel Paulista, acho que a gente tem que analisar o seguinte ponto. O histórico do treinador no Bugre, né? Porque na Série B ele teve um aproveitamento de 53%, o Guarani brigou pelo acesso até a última rodada, teve o segundo melhor ataque da Série B, 54 gols, ficou 2 apenas atrás do Botafogo. Foi o 5º melhor mandante, foi o 6º melhor visitante da Série B, brigou o campeonato inteiro na parte de cima da tabela. E aí chega para este ano, o Daniel Paulista, ele perde Regis, ele perde Bruno Sávio, ele perde Bidu, ele perde o Andrigo, ele perde 4 jogadores que são importantes. Então essa reconstrução sem uma grande quantidade financeira, é claro que ele é muito complicado. Aí você ainda tem casos de Covid na pré-temporada e você tem os 3 primeiros jogos diante de São Paulo, Bragantino e logo depois você já tem o Santos. Você joga bem os 3, você conquista 4 pontos, então eu encaro que dessa sequência... Teve o Mirassol nesse meio também. Teve o Mirassol que jogou mal também, mas que tem uma boa equipe. Então o Mirassol, eu acho que foi um jogo que o Bugre não atuou bem, mas ponto fora da curva que eu atribuo apenas contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Essa sim, o resultado não veio, a exibição também não veio. E contra o Mirassol houve essa derrota também, que claro que é sentida diante das circunstâncias deste início de competição. Só que está dentro de um esperado diante das partidas do Guarani. É uma sequência muito difícil dentro dessa competição que está jogando até agora. Só que sempre tem um porém, né? 2 pontos acho que são fundamentais para esta continuidade do Daniel Paulista, que o Rafael Pio citou no jogo de hoje, que é bastante importante. Os resultados, obviamente, precisam aparecer. É uma equipe que está na zona de rebaixamento. Então, claro que, como você disse, pesa a pena. É um torneio curto, restam apenas 7 rodadas, né? Quando é Série B, a gente fala, olha, são as últimas 10 rodadas. Você não fala, ixi, é reta final. O Campeonato Paulista faltam 7. Já começa na reta final. Já começa na reta, exatamente. É um torneio de tiro curto. Então, precisa prestar muita atenção pela dificuldade e restando poucas rodadas. E claro que você precisa tomar cuidado com a questão do elenco, né? O coletivo, ele precisa acontecer. Se tem alguma aresta para ser acertada, se tem algum ruído neste meio do caminho, se tem um racha dentro do elenco, reuniões. Eu falo no plural, mais que uma reunião. É na base da conversa. Acho que ninguém precisa ser amigo. Todas as vezes que eu já entrevistei esportista, não falo nem dentro do futebol, ele diz, é a coisa mais normal do mundo. Na sua empresa, no seu trabalho, você conversa com todo mundo? Provavelmente não. Você não é amigo de todo mundo. No futebol é a mesma coisa. O jogador, ele não é amigo de todo mundo. Então você não precisa ter um elenco que saia, faça churrasco fora com todo mundo e dentro de campo também. Só que você precisa respeitar. Você precisa, dentro de campo, resolver. E dentro de campo isso não está sendo resolvido. Então isso é algo que precisa ser consertado. Faz uma reunião. Se tem algum ruído neste meio do caminho, aí o Michel Alves pode entrar, o Daniel Paulista, que é o treinador, toda a comissão técnica, toda a diretoria, para resolver o que está acontecendo no Guarani, para voltar esse caminho. Não é muito difícil para voltar, Cabelo. Hoje tem uma grande oportunidade diante do Novo Horizontino, é a lanterna da competição. Uma vitória hoje já encaminha o Guarani. O Guarani com a vitória, o Pio falou, pode ser o lanterna da competição. Uma vitória pode colocar o Guarani na segunda colocação. Ele ultrapassa o Água Santa, ultrapassa a Inter de Limeira e pode ficar no
numa boa condição dentro do grupo. É aquela história, Exato. é o tal do campeonato, o tal do regulamento desse campeonato paulista, que é a coisa mais louca do mundo. O cara sai do rebaixado para classificado. Neste momento, o Guarani está pensando na classificação geral, para quem está nos acompanhando. O Campeonato Paulista tem isso, né? A classificação geral e por grupo. Só para lembrar, hoje é o 15º colocado, o penúltimo colocado com 4 pontos ganhos. Abaixo dele só tem exatamente o Novo Horizontino. E se vencer, as duas equipes do grupo do Guarani tem 5 pontos, não é isso? Exatamente. Inter de Limeira segunda e Água Santa terceira com 4. Não, a Inter tem 5, Água Santa 4. 4. Então, o Água Santa tem a mesma pontuação do Guarani e a Inter 1. Então a gente está falando de crise, possível demissão do Daniel Paulista. Uma vitória, o Guarani já pode abrir 2 pontos, pelo menos, da Inter de Limeira, que tem uma sequência difícil na competição. A Inter de Limeira ainda pega São Paulo. Todo o grupo que o Guarani enfrentou, a Inter de Limeira começa a enfrentar agora. Então acho que é Mirassol nessa rodada, depois tem São Paulo. Mirassol amanhã às 11 da manhã no Limeirão. Então a Inter tem uma sequência difícil também. O grupo do Guarani não tá muito complicado não. Se ele conseguir entrar no caminho aí, uma vitória hoje no Novo Horizontino. Depois meio de semana tem o Ituano, que também tá num grupo complicado ali, tem 8 pontos. Então o Guarani ele tem chance sim de voltar a esse caminho. E a escalação mostra isso, né? 3 meio-campistas, segura, o Guarani provavelmente não vai sair pressionando, não vai sair com linha alta, calma porque a situação não tá boa e depois, analisando, vendo como é que o Novo Horizontino tá, aí você começa a sair com o Júlio César, aí começa a trabalhar com o Lucão do Break, acho que não pode se desesperar, não pode ter terra arrasada pra cima do Bugre, porque enfrenta hoje o Lanterna da competição, uma equipe que não marcou nenhum gol até agora. E o Água Santa, só para completar aqui, o Água Santa enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto também, daqui a pouquinho, às 4 da tarde, mesmo horário do jogo do Guarani. Pois não, Pio? E esse time que o Guarani enfrenta, o desesperado Novo Horizontino, como o Gabi comentou, ele vem numa formação diferente também, né? Porque em algumas partidas, até o próprio Danielzinho fazia um papel ali de atacante. Hoje, até pelos nomes da equipe, porque ele vem com o Bruno Silva, com o Léo Tocantins e com o Michel Douglas. Quer dizer, então, o Danielzinho fazendo esse papel de um meio-campista mesmo de armação, de um camisa 10 efetivo, porque ele vai ter 3 atacantes ali na frente, né? Então ele vem com o Barba e com o Léo Baiano, os 2 volantes, aí o Danielzinho com a 10 e aí lá na frente, vamos todo mundo pra frente. Bruno Silva, Michel Douglas e Léo Tocantins. É o 4-3-3, né? Um time o primeiro volante ali, o ofensivo. Barba, você tem o Léo Baiano de segundo volante, o Danielzinho fazendo esse papel de armador e os 3 atacantes, né? Bruno Silva de um lado, Léo Tocantins do outro e o Michel Douglas centralizado, que o torcedor bugrino conhece bem. Você falou, Gabriel, sobre a sequência de Inter e também de Água Santa, que são os outros 2 do grupo do Guarani. A Inter joga amanhã com o Mirassol, 11 da manhã no Limeirão, depois vai até o Morumbi enfrentar o Tricolor. O Água Santa, que enfrenta o Botafogo em Ribeirão Preto hoje, mesmo horário, 4 da tarde, vai sair novamente contra a equipe do Red Bull Bragantino na próxima rodada. Então olha só como os adversários do Guarani têm partidas complicadas, que não são favoritos em nenhum dos 4 jogos que eles enfrentam, né? Cada um enfrenta 2. Então o Guarani tem uma boa possibilidade hoje diante do Novo Horizontino e na próxima rodada diante do Ituano. E depois é o derby, aí é uma outra história, mas tem que pensar primeiro no duelo de hoje contra o Novo Horizontino, por isso que o Daniel Paulista, ele fecha um pouquinho a casinha. Ele tenta consertar o seu sistema defensivo, então já tem a volta do Diogo Matheus, que é o lateral direito, foi muito bem na estreia diante do São Paulo, marcou um golaço, infelizmente depois teve a Covid-19, então a gente vai ter que ter um pouco de paciência com o Diogo Matheus também neste retorno, a gente sabe que não é fácil. Ele mexe, volta também o Ronaldo Alves, outro atleta que estava fora. Mantém o Índio na equipe, ao lado do Bruno Silva, e o Rodrigo Andrade, que já estava pedindo passagem, né? Eu fiz o jogo diante do Mirassol, ele entrou muito bem, foi praticamente o armador, né? Já estava 2-0, então o Guarani estava atacando. Ele que foi responsável pelas principais oportunidades na época, então a torcida já conhece o Rodrigo Andrade, é voluntarioso e pode ser essa válvula de escape. Então ele deixa um pouquinho mais Bruno Silva e Índio no campo de defesa e põe o Rodrigo Andrade para poder acionar o Giovanni Augusto, que deve ter uma liberdade muito grande no jogo de hoje. Precisa ser esse camisa 10 que o Guarani tanto necessita. Muito bem, são 3 horas e 30 minutinhos, já estamos na prorrogação lá em Abu Dhabi. 1 minuto e 50 do primeiro tempo da prorrogação, continua o placar de 1-1. Palmeiras e Chelsea, final do Mundial de Clubes. Cabelo. O Valdevino Monteiro mandou aqui, o problema é o Si.
Porque com o futebol que o Guarani está jogando, depende muito do se ganhar, se o Água Santa não ganhar, se é muito simples a história aqui, viu, Pio? Exatamente. Um abraço pro Valdivino, grande amigo. Muito bem, são 3 horas e 31 minutinhos, 3h31. Daqui a pouquinho, 4 horas da tarde, a bola rola para Novo Horizontino e Guarani aqui na CBN Campinas. Amanhã, 18h30, tem Ponte Preta e São Paulo com Roger Williams. Reportagens da Adriana Almeida, os comentários do Carlão de Freitas e a ancoragem do Léo Tonin. É a equipe CBN Campinas dando show de bola no final de semana com muito esporte para você que acompanha a CBN Campinas. E antes de Ponte Preta e São Paulo, tem Santos e Ituano que jogam às 4 da tarde na Vila Belmiro. A transmissão da CBN Campinas também para você acompanhar. 3h32, intervalo. A gente volta já. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Novo Horizontino. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Enquanto a bola não rola, Guarani e Novo Horizontino. Apresentação: Carlos Cabela. 3 horas e 34 minutinhos, tarde de sabadão, dia 12 de fevereiro de 2022. Continua a final do Mundial, primeiro tempo da prorrogação com 5 minutos e meio, continua o placar dos 90 minutos, 1-1, Chelsea e Palmeiras, lá em Abu Dhabi, a final do Mundial de Clubes. Estamos falando do Campeonato Paulista aqui, não é? Campeonato Paulista que tem a liderança nesse momento geral do Palmeiras com 10 pontos, Red Bull Bragantino é o segundo com 10 e o Corinthians o terceiro também com 10 pontos. Mirassol é o quarto colocado com 8, o Ituano é o quinto colocado com 8 pontos, mas não estaria classificado à próxima fase. São Bernardo o sexto com 8, Botafogo é o sétimo também com 8, também não estaria classificado à próxima fase. Ponte Preta 7, Ferroviária 6 e o Santos é o décimo colocado com 6 pontos. Também o Santos não classificaria neste momento a próxima fase do Paulistão. A Inter de Limeira é a última aqui dos 8 classificados em 11º com 5 pontos. Santo André 5, São Paulo 4, Água Santa 4, Guarani 4, Novo Horizontino 1 fecham a classificação geral do Campeonato Paulista. Por falar em Ponte Preta, amanhã tem Ponte Preta em São Paulo, no Moisés Lucarelli, a partir das 18h30, com cobertura total aqui da CBN Campinas. Ponte Preta que vem de vitória, jogando frente à equipe da Ferroviária no meio de semana por 2-1 e de virada. E com mais um gol do Luca, que nesse momento é um dos artilheiros do Campeonato Paulista com 4 gols. E ele falou essa semana e a gente reproduz aqui. Fala, Luca. Ponte Preta! Viu dias complicados aí, de muita pressão, né? Depois da derrota contra o São Bernardo, mas
a equipe soube lidar, né? Tivemos uma postura totalmente diferente, né? Nos cobramos e foi fundamental para o resultado, né? Contra a Ferroviária. A gente que joga ali na frente sempre quer marcar e estou muito feliz aí com os gols acontecendo, né? Estou podendo ajudar, isso tem que estar sempre na frente de qualquer vaidade, né? A Ponte Preta tem que vencer, isso para mim é o mais importante. Gabriel Castro, o Luca artilheiro, voltou para a Ponte aí, saiu como artilheiro inclusive do Campeonato Paulista e agora está voltando aí novamente, é o artilheiro do Campeonato Paulista neste momento com 4 gols, dividindo a artilharia ali com o Ronaldo, né, da Inter de Limeira, é o Ronaldo da Inter de Limeira também com 4 gols. Agora, Ponte Preta que venceu a Ferroviária, que havia feito um jogo lastimável contra o São Bernardo, se recuperou contra a Ferroviária fora de casa, forte Ferroviária, organizada Ferroviária, a Ponte venceu por 2-1 e agora pega um São Paulo pela frente. O que o torcedor pode esperar da Macaca para esse jogo de amanhã, Gabi? Impressionante, né? Como o Luca ele encaixa nessa equipe da Ponte, já tinha sido assim em 2017, ele volta depois de praticamente 5 anos e novamente tem uma ótima atuação, dando esta reação para a Ponte, né? A gente falava também, se agora a gente fala da crise para cima do Guarani, a Ponte também não começou muito bem esse Campeonato Paulista não, estava nas últimas posições, não vinha fazendo uma boa atuação, principalmente diante do São Bernardo, do 2-0, Gilson Kleina mais uma vez contestado e uma vitória importante diante da Ferroviária para resgatar a confiança, principalmente com o Luca que fez o gol de empate, que não joga mais centralizado, né? Agora a Ponte teve o Pedro Júnior, mas o Ribamar já vai pedindo uma passagem aí, porque pouco tempo que ficou em campo já demonstrou, né, que tem capacidade para brigar por essa vaga como titular e aí dá muita liberdade para o Luca, né? A partir do momento que você tem um centroavante, você pode jogar com essa mobilidade pelo lado esquerdo, pelo lado direito, então acho que o Gilson Kleina ainda está encontrando a melhor formação para a Ponte, iniciou com 3 zagueiros, mas na verdade ficou 2 zagueiros, o Léo Santos foi o primeiro volante e o primeiro tempo acabou não dando muito certo. A partir do momento que ele recuou o Léo Santos, a Ponte jogando com 3 zagueiros, com o Thiagão que foi muito bem, o Fabrício ainda não se encaixou, mas o Léo Santos como este terceiro homem, liberando os laterais, o Wesley, apesar de cadenciar bastante o jogo, parece que acertou o meio campo da Ponte, então acho que o Gilson Kleina tem uma tarefa complicada para ver se ele vai repetir essa formação com 3 zagueiros ou se ele vai voltar com aquele primeiro volante que ele gosta bastante, que no caso pode ser o Moisés Ribeiro, e no decorrer do jogo contra a Ferroviária ele entrou com o André Luiz. Eu acho que a Ponte tem uma boa oportunidade, sim, o São Paulo não encaixou, fez um jogo difícil, né, contra o Santo André. Eu assisti o Nescau perder um gol feito. Né? São Paulo foi salvo, né? Salvo no finalzinho, nos acréscimos. Foi resgatado, lá do fundo do poço. Então o Nescau perde um gol, em seguida quase que o São Paulo abre o marcador e depois já nos acréscimos consegue o gol, né? E aí o time, quando ele é inferior tecnicamente, se você não mata a partida, o time que joga em casa ele vai lá e consegue, foi o que o São Paulo fez. Então isso serve até de lição para a Ponte, né? Se tiver essa oportunidade, seja com o Lucas, seja com o Fecim, a Ponte precisa balançar as redes contra o São Paulo, que deve ter um Moisés Lucarelli com boa presença dos torcedores. A gente deve ter um grande jogo amanhã, as duas equipes, tanto São Paulo contra a Ponte, ainda em busca deste caminho no Campeonato Paulista. Será que se a Ponte vencer, o Rogério Ceni vai embora? Acho que ainda não, mas que a cobrança vai ser muito grande, né? Porque vem de vitória, eu acho que ainda há um entendimento de que o São Paulo tá se acertando, ainda tá buscando essa melhor formação, mas claro que a pressão fica muito grande para cima do Rogério Ceni, sim, porque o São Paulo também, apesar da vitória, tá nas últimas colocações. Muito bem, pra gente fechar esse bloco, são 3 horas e 40 minutos, 11 minutos e 20 do primeiro tempo da prorrogação, continua empatado Chelsea e Palmeiras. Vamos falar da Série A2 do Campeonato Paulista, em andamento neste momento,
Primeiro tempo lá em São Caetano do Sul, São Caetano e Taubaté, 0-0 pela Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos ter daqui a pouquinho às 4h São Bento e Portuguesa Santista, às 5h 15 de Piracicaba e Rio Claro em Piracicaba, aí um derby do interior aí entre 15 de Piracicaba e Rio Claro. O Oeste vai pegar o Juventus em Barueri às 7 da noite de hoje. Ainda hoje não, amanhã, 10 da manhã, Linense e Audax jogam em Lins. Tem mais um jogo aqui, Red Bull Brasil enfrenta a Portuguesa amanhã às 11 horas da manhã em Osasco. Lemense, que está de volta ao cenário futebolístico aí depois da fusão com o Atibaia, vai receber o Primavera lá em Leme. Amanhã, às 7 da noite, tem Velo Clube e Monte Azul. É a Série A2 do Campeonato Paulista, que tem a liderança da Portuguesa com 13 pontos, Juventus 12, Oeste 12, Linense 10, Lemense 9, São Bento 9, Velo Clube 8 e 15 Piracicaba 6. Fecha o G8 da Série A2. Na lanterna, 15º Red Bull Brasil com 2 e o Audax também com 2 pontos ganhos. E a Série A2 do Campeonato Paulista. 3h42. Mais um intervalo e a gente fecha aqui o Enquanto a Bola Não Rola e voltamos daqui a pouquinho para nossa jornada com escalações, últimos detalhes. Vamos conferir tudo e a bola rolando às 4h aqui na CBN Campinas para Guarani e Novo Horizontino. Futebol, vamos CBN. Guarani e Novo Horizontino. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já a sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria. Um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19-3648-8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. A corrida queridinha da cidade vem aí. 6K do Rosa. A prova acontece no próximo dia 20 de fevereiro, domingo, com largada às 8 da manhã do seu Rosa Gramado. Corra e garanta já sua inscrição no site noblu.com.br. O evento estará seguindo todos os protocolos vigentes para a segurança dos participantes na ocasião. www.noblu.com.br. Realização Noblu Marketing Esportivo. Promoção CBN Campinas. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Estaduais, Brasileirão e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E os últimos jogos da caminhada brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. Pro gol! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Guarani e Novo Horizontino. Opa, deixa comigo, são 15h45, daqui a pouquinho a bola rola aqui na jornada esportiva para Novo Horizontino e Guarani, jogão de bola pela 6ª rodada do Campeonato Paulista. É o Lanterna Novo Horizontino recebendo o vice-lanterna, o Guarani. É jogo importante para os dois, principalmente para o Bugrão, que precisa vencer aí para voltar a respirar dentro desse Campeonato Paulista. Meu caro Rafael Pio, antes da escalação, mais um destaque do Bugrão aí, Pio. Guarani que tem uma novidade também importante no banco de reservas. Vitinho Cabela, pela primeira vez aparecendo aí como relacionado, ele contratado junto ao RB Bragantino.
contraiu a Covid-19 também, por isso ainda não pôde ficar à disposição. Hoje aparece e deve estrear, inclusive, no segundo tempo com a camisa do Bugre. E o Novo Horizontino, Tigre de Novo Horizonte, que vai jogar hoje embaixo de um sol de 40 graus lá na região, meu caro Rafael Pio. E que tem algumas mudanças, né? Teve a mudança de comandante, como nós já dissemos, saiu ali no começo da semana o Léo Condé, já contratado Alan Al, conhece bem o Guarani, inclusive. O Alan Al hoje fica lá nas tribunas, apenas observando, e efetivamente assume o Novo Horizontino na próxima segunda-feira. Algumas mudanças já foram feitas, como, por exemplo, Cléo Silva, apenas como opção no banco de reservas. Muito bem, tá aí, portanto, os destaques de Guarani também do Novo Horizontino. Rapidamente, Gabriel Castro. Aquele comentário rápido. Guarani deve ressurgir das cinzas hoje, se é que está no meio das cinzas? A tendência é que sim, Cabela. São 3 homens de meio campo que dão este poder de marcação. Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade também tem essa capacidade. E Giovanni Augusto mostrando a sua evolução. É o camisa 10 do Guarani, diante de um Júlio César que ainda precisa entrar neste Campeonato Paulista, tá devendo camisa 7 do Bugre, e o Lucão do Break. Fazer essa bola chegar no Lucão do Break não pode deixar ele isolado. Ele pode jogar igual ele jogou contra o São Paulo, viu? Dando um pouquinho mais de mobilidade para ele, saindo um pouquinho da área, que ele já mostrou que tem essa capacidade. Se ele saindo da área, o Giovanni Augusto pode entrar como efeito surpresa, tem o Júlio César que joga na outra ponta, mas pode vir fazer uma tabela. O Guarani tem que mexer este meio campo, tem que ser um pouco mais criativo, mas claro, tomar cuidado muito com o seu sistema defensivo, já tomou muitos gols na competição, então cuidar primeiro da defesa e depois buscar essa vitória que pode acontecer sim hoje. Intervalo da prorrogação lá em Abu Dhabi, tudo igual, 1-1, Palmeiras e Chelsea. Central técnica tem o Elton Grimaldi, Boca Santa falou que a decisão seria nos pênaltis. Não. O Elton Grimaldi falou que seria nos pênaltis. Ele falou que ia ser 0-0. Não, tudo bem, mas... Eu falei 1-1 e decisão 1-1? nos pênaltis. Você falou 1-1? Eu falei 1-1 no tempo normal. Não, senhor. 1-1. Eu falei 1-1 no tempo normal, decisão por pênaltis da Chelsea. Tá bom, então, Elton Grimaldi e Pio, 2 Boca Santa, que falaram que vai terminar no pênalti. O torcedor do Palmeiras está feliz da vida com isso, coração palpitante. O que tem de torcedor ao lado de um desfibrilador nesse momento não está escrito. Meu Deus! Começa o segundo tempo da prorrogação em Abu Dhabi, tá tudo igual, 1-1 o placar do jogo. Vamos escalar as equipes, porque aqui o papo é para Guarani e Novo Horizontino. Como vem o Bugrão programado daqui a pouco, meu caro Rafael Pio. Futebol, vamos Guarani. É o Bugre do técnico Daniel Paulista, que busca sobrevivência no comando técnico da equipe. Definido e escalado, Coslins, que é o goleiro, camisa 30. Diogo Matheus, lateral direito, veste a 13. Os 2 zagueiros, Hernando com a 14 e Ronaldo Alves, novidade na equipe, com a 22. Na lateral esquerda, fechando o sistema defensivo, Matheus Pereira tem a 16. Meio campo do Bugre, com 3 volantes, hein? Bruno Silva, meia dúzia. Índio tem a 23. E Rodrigo Andrade veste a 32. Completando o meio campo, Giovanni Augusto, o cabeça pensante da equipe, vai com a 10. No ataque, Júlio César tem a 7. E Lucão, o do break, veste a 11. Confirmando o Guarani. Kozlinski 30, Diogo Matheus 13, Hernando 14, Ronaldo Alves 22 e Matheus Pereira 16. Bruno Silva meia dúzia, Índio 23, Rodrigo Andrade 32 e Giovanni Augusto com a 10. Na frente, Júlio César tem a 7 e Lucão do Break veste a 11. No banco de reservas, à disposição de Daniel Paulista, Rafael Martins, goleiro 1, Matheus Ludic, lateral direito 2. João Vitor, zagueiro, 28. Derlan, zagueiro, 34. Eliel, lateral esquerdo, 36. Madson, volante, 98. Vitinho, meio campista, 38. E daí pra frente, só atacante, hein? Que beleza. Maxwell, 71.
Lucas Venuto 77, Renanzinho 87, Iago 97 e Ronald camisa 99. Frente, Tigre Valente. Novo Horizontino. É o Tigre, o Novo Horizontino, hoje comandado pelo interino Júlio Kenaifes. Vai a campo, definido e escalado com Giovani no gol, camisa 1. Lucas Ramon é o lateral direito, veste a 2. Edson Silva com a 3. E Bruno Aguiar, ex-Guarani, capitão da equipe com a 4. Na lateral esquerda, Heverson veste a meia dúzia. Ô louco, deu rolo lá em Abu Dhabi, hein? No meio campo, Barba veste a 5, Léo Baiano tem a 8 e Danielzinho vai com a 10. No ataque, Bruno Silva veste a 14, Léo Tocantins tem a 11 e Michel Douglas, ex-Guarani, com a 9. Confirmando e conferindo o Novo Horizontino de Giovani 1, Lucas Ramon 2, Edson Silva 3, Bruno Aguiar 4 e Heverson meia dúzia. Barba 5, Léo Baiano 8, Danielzinho 10, Bruno Silva 14, Léo Tocantins 11 e Michel Douglas 9. No banco, em ordem numérica, Cléo Silva 7, Rodrigo Viana 12, Valber 13, Adilson Goiano 15, Lucas Mendes 16, Anderson Rosa 17, Marcinho 18, Krigor 19, Douglas Baggio 20, Rômulo 21 e o Willian Lepo, camisa 22. A arbitragem do jogo. Se você não souber o nome do árbitro do jogo, diz que é ele, porque você tem 50% de chances de acertar. Porque o que tá apitando esse homem, eu vou te falar uma coisa. A maioria dos jogos que nós transmitimos é ele que apita. Que isso? Thiago Luiz Scarascati, muito cachê, tá ficando rico. Auxiliado por Miguel Catâneo Ribeiro da Costa e Robson Ferreira Oliveira. O árbitro de vídeo, o dono do VAR, é Péricles Bassols. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Comentário do jogo, Gabi Castro, a ficha técnica inteirinha pra você. Vamos lá, Cabela, Rafael Pio e amigos da CBN Campinas. Guarani que não pode ser aquele paciente com ansiedade, né? Não pode sofrer por antecipação, pensar na tabela de classificação, pensar no Botafogo de Ribeirão Preto, que vai ter uma sequência difícil daqui a pouco. Tem que pensar hoje, o jogo é agora contra o Novo Horizontino, que não vem fazendo uma boa campanha, é o lanterna do Campeonato Paulista, que não marcou um gol até agora. Então o Guarani, que não vem de uma boa atuação, o que faz o técnico Daniel Paulista? Tenta congestionar mais este meio campo, então ele tem Bruno Silva, Índio e Rodrigo Andrade. Em caso de ataque do Novo Horizontino, em caso de pressão, tem esses 3 homens de meio campo para o setor defensivo, que foi bastante contestado. Então você conta com a volta do Ronaldo Alves, você tem a volta do Diogo Matheus. Em um primeiro momento, eu acho que o que vai acontecer, o Guarani esperando essa equipe do Novo Horizontino, deixa a bola com a equipe mandante, que joga em casa, que está em busca desse primeiro gol, dessa primeira vitória na competição, e o Guarani espera, sente o jogo, passou aquela ansiedade, viu como é que joga a equipe do Novo Horizontino, aí sim você consegue soltar a equipe. Aí Giovani Augusto, ele pode comandar, pode distribuir o jogo para Júlio César, pode distribuir o jogo para o Lucão do Break. Rodrigo Andrade tem essa capacidade de também chegar na área, de pisar na área, de ter este fator ofensivo, de ter essa força. Então acho que tem que ter a tranquilidade. O Guarani ainda não teve esse poder de reação no Campeonato Paulista, não demonstrou até agora, sempre que saiu atrás não conseguiu essa vitória. Então é importante, é prudente o técnico Daniel Paulista na tarde de hoje no Novo Horizontino para construir essa vitória tranquila e depois voltar aos trilhos para fazer um Campeonato Paulista saindo da zona de rebaixamento. 11 minutos e... Olha, 6 minutos e 40, né? 6 minutos e 40, segundo tempo da prorrogação. 6 e 40 da prorrogação. Continua empate 1-1, Chelsea e Palmeiras. Por enquanto, a decisão está indo para os pênaltis. São 15 horas e 55 minutinhos, 15h55. Vamos, que ele... Dá para fazer um rápido intervalinho? Comentário do jogo, é isso? Ah, pode ir direto. Ok, então, beleza. Já foi.
Muito bem, tá aí, portanto, o comentário do jogo com o Gabi Castro. Daqui a pouquinho a bola vai rolar para Novo Horizontino e Guarani. As duas equipes em campo neste momento. Execução do hino nacional brasileiro lá em Novo Horizonte. Tá aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro lá em Novo Horizonte. Guarani de camisas verdes, calções e meias brancas. O Novo Horizontino com o tradicional listrado, aquelas listras largas em amarelo e preto. Calção com preto com detalhe em amarelo e as meias pretas. Portanto, a equipe do Novo Horizontino. E a arbitragem toda de amarelo. Tá lá o Scarascate todo Podia amarelo. ter uma cor diferente, né? Porque o Novo Horizontino tem amarelo e o árbitro tem amarelo também, exatamente. Né? Podia ser aquela camisa rosa que eles usam, o azul, aquele uniforme azul também. Seria mais prudente. Exatamente, né? Seria bem mais prudente a arbitragem de amarelo também. É verdade, o pessoal do VAR está de azul. E com frio ainda. Deve ter ar-condicionado de pinguim. Nossa ali, né? Senhora. Mas é uma situação, gente, que no futebol é muito simples, né? E é uma preocupação evitável, que sempre tem, né? evitável. Quantas e quantas vezes a gente já viu, por exemplo, o goleiro ter que voltar para o vestiário para trocar o uniforme, porque o uniforme era parecido com o trio de arbitragem. Hoje, tudo bem que a maioria do uniforme do Novo Horizontino é preto, mas tem um amarelo e a arbitragem de amarelo. Você pega assim, naquela velocidade muito grande na hora de decidir o passe, você dá uma olhadinha de lado, vê uma cor amarela ali, você já... Quer dizer, enfim... Coisas do futebol. Jogadores do Chelsea todos em cima da arbitragem pedindo um toque de mão dentro da área. Seria pênalti para o Chelsea nesta reta final de segundo tempo da prorrogação. Portanto, jogadores todos em cima. O árbitro conversa com o VAR nesse momento. Está sendo checado o lance pelo árbitro de vídeo lá em Abu Dhabi. O árbitro vai para o VAR. O árbitro vai para o VAR, vai verificar se houve toque de mão neste momento. 9 minutos do segundo tempo da prorrogação e eu acho que vai dar pênalti. A bola tocou na mão do Luan. O Luan que falhou no primeiro lance e o árbitro está dando pênalti para a equipe do Chelsea na reta final de jogo lá em Abu Dhabi. Daqui a pouquinho a bola rola em Novo Horizonte para Guarani e Novo Horizontino. Tem pênalti em Abu Dhabi. Pênalti, a bola tocou na mão do Luan. O Luan que havia crescido nos últimos jogos do Palmeiras. Ali, portanto. Ele recolhe um braço, mas ele abre o outro. E aí a bola bate na mão esquerda do Luan. Exatamente. Tá ali, portanto, o pênalti pro Chelsea. Estamos com, neste momento, 10 minutos do segundo tempo da prorrogação. Bola vai rolar em Novo Horizonte. A gente vai trazendo os detalhes para você que acompanha o futebol da CBN Campinas. Você pode participar com a gente mandando o seu recado através do nosso WhatsApp, o 991869070. Pode comentar através do nosso YouTube. A Raíssa Martins Lourenço, boa tarde, boa jornada a todos. Bora definir isso aí, Chelsea. Pênalti pro Chelsea. Pênalti pro Chelsea. Já estamos com 11 minutos da prorrogação. Vai começar o jogo em Novo Horizonte, hein? Vai começar o jogo em Novo Horizonte, para Guarani Novo Horizontino. Você acompanha todos os detalhes aqui no Futebol CBN Campinas. Todos os detalhes, final do Mundial de Clubes. É pênalti pro Chelsea. Vai autorizar o árbitro a cobrança do pênalti. Para você que está acompanhando o Futebol CBN Campinas, é final do Mundial. Por enquanto, 1-1, Palmeiras e Chelsea. Autorizada a cobrança do pênalti, a batida e o gol do Chelsea. Gol do Chelsea, faz 2-1 a 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. Vai ficando complicada a situação do Palmeiras neste momento da decisão do Mundial, hein, Gabi? Que coisa, hein? E no finalzinho, né? Que castigo na prorrogação, sofrer este pênalti. Tem poucos minutos aí, agora fazer aquela pressão, todo mundo pro ataque, Cabelo. Exatamente. O Palmeiras vai partir para cima agora, com certeza, em busca desse gol de empate.
2-1, Chelsea tá vencendo no finalzinho da prorrogação. Você vai acompanhar todos os detalhes e informações de Guarani e Novo Horizontino. É a transmissão do futebol CBN Campinas. Amanhã tem mais. Amanhã, 18h30, tem Ponte Preta em São Paulo, aqui na CBN Campinas. Tá tudo pronto, vai começar o jogo em Novo Horizonte. A bola vai rolar aqui no futebol da CBN Campinas. Apita o árbitro! Bola tá rolando na CBN Campinas. Guarani e Novo Horizontino. Opa, deixa comigo, rola a bola no Jorge Ismael de Biasi. Guarani, Novo Horizontino e Bugrão. A bola recuada ali no sistema defensivo da equipe do Guarani. Diogo Matheus recua lá atrás com o Kozlinski. Chega, dá um bico na bola, despacha a bola para o campo de ataque. Ela vai caindo pelo círculo central do gramado. Quem vem por ali é o Lucão do Break. Já faz abertura pela direita com o Rodrigo Andrade. Ele domina, rola a bola, vai trabalhando a equipe do Bugre no campo de ataque. Diogo Matheus fica com ela, domina, devolve no Rodrigo Andrade. Inverte a jogada lá do lado esquerdo. Lá do outro lado é Matheus Pereira que chega, recebe, domina e recua lá no sistema defensivo para começar de novo com Ronaldo Alves. Ronaldo Alves está estreando no Campeonato Paulista. Era para jogar o primeiro jogo contra o São Paulo. Aí contraiu o Covid, testou positivo para o Covid, ficou fora, tá voltando hoje para o time do Bugre. Vem para o campo de ataque. Giovanni Augusto fez a finta, invadiu a área, bateu cruzado, desvio é feito, tenta fazer o domínio lá pela esquerda. Houve o desvio do meio da zaga do Novo Horizontino. O Matheus Pereira tentou fazer o domínio lá pela esquerda. O arremesso manual seria para a equipe do Guarani. Aí ele toca na bola, vai para fora, dá de graça para a equipe do Novo Horizontino. Comecinho de bola rolando. 1 minuto deste primeiro tempo, 0-0 é o placar do jogo. Sai trabalhando a equipe do Novo Horizontino, vem para o campo de ataque. Bola tocada do lado esquerdo, muito forte o lançamento lá na ponta canhota. A bola vai para fora. O Diogo Matheus só acompanha a bola para fora. Arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Campo defensivo, começo de jogo, tem um sol para cada um, meu caro Rafael Pio, lá no Jorge Ismael de Biasi, viu? Ah, tem um sol para cada um, Cabela. Eu, se eu fosse jogador, eu ficaria numa parte do campo de defesa ali do Guarani, que é onde faz sombra por causa do refletor. Não sairia dali de jeito Ainda bem nenhum. que ele não é jogador, né? Ainda bem que não é, viu? Não sairia. Olha lá, sobe de cabeça para fazer o quarto Hernando. A bola sombra pelo meio, quem toca nela é o Índio. Faz abertura lá pela esquerda com o Matheus Pereira. Sai jogando a equipe do Bugre que vem para o campo de ataque. Ele carrega a bola para o campo de ataque, faz o break, levanta a cabeça, rola do lado. Giovanni Augusto recebe lá do lado esquerdo, já faz o lançamento para a área. Quem estava de centroavante lá no meio da área é o Rodrigo Andrade, que é chegando lá no meio da área. Bola espirrada, sobra com o Índio, bola recuada. Começa de novo a equipe do Bugre. Passamos de 2 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. 0-0 é o placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Bola ali pela direita, sai trabalhando com o Hernando. Ele pisa na bola, levanta a cabeça, recua mais uma vez com o Ronaldo Alves. Vai trabalhando, buscando espaço a equipe do Guarani para chegar no campo de ataque. Lado esquerdo, quem fica com ela, Matheus Pereira, domina, carrega ali em busca do círculo central do gramado, enquanto o Hernando aberto pela direita. Vem para o campo de ataque a equipe do Bugre. Todo encolhido no Novo Horizontino, que ainda não venceu no campeonato, hein? Guarani tem uma vitória e tem um empate. Vitória contra o São Paulo, empate contra o Santos. Novo Horizontino só tem um empatezinho contra o Mirassol. Por enquanto, só para a equipe do Novo Horizontino. Sobe de cabeça para fazer o desvio. O Heverson bota a bola para fora, arremesso manual para o Bugre. Lado direito, quem chega para fazer a cobrança com as mãos é o Diogo Matheus. Ele joga a bola ali com o Júlio César, devolve no Diogo Matheus, domina na perna canhota, recua mais um pouquinho, próxima linha divisória do campo com o Hernando, que já faz a ligação com o Ronaldo Alves, levanta a cabeça, deixa curtinho lá pelo lado esquerdo, perto da lateral do gramado, o Matheus Pereira, vem o Giovanni Augusto, ele recua, começa de novo, vem buscar o jogo ali pelo meio, a equipe do Bugre, vai tocando a bola, o Guarani, Bruno Silva, rola a bola pela direita, mais uma vez com o Hernando toca na bola, ali pelo meio, quem vem é Diogo Matheus, faz o domínio, marcação do Heverson para cima dele, não era o Heverson não, quem chegou ali foi o Bruno Silva do Novo Horizontino. Tá jogando ali na lateral esquerda, ajudando o lateral. É aquele famoso secretário do lateral. É mais ou menos isso, né, Gado? Hoje em dia tem o secretário do lateral. É o atacante que precisa voltar, né, para fazer essa marcação. Mas neste início, Cabela, Novo Horizontino não quer ficar com a posse de bola, não. Dá a bola ao Guarani, que quando tem a posse, 3 zagueiros, viu? Porque daí ele recua o Bruno Silva jogando com o Hernando e o Ronaldo Alves. E Diogo Matheus na direita e Matheus Pereira na esquerda, os dois avançados. Lá em Abu Dhabi já estamos nos acréscimos. 3 minutos de acréscimos no segundo tempo da prorrogação. Continua 2-1 para o Chelsea. Índio pelo meio já faz o domínio. Vai na dividida, bola espirrada para o Matheus Pereira. Ele protege bem a bola. Quem chegava para cima dele ali brigando pela bola era o Léo Tocantins. A bola rolada ali pela intermediária. Barba recua no campo defensivo com Bruno Aguiar. Despacha do campo de ataque. Novo Horizontino vem para o ataque. Chega por baixo para fazer o quarto Hernando.
Tava ali o zagueirão, bem postado, bota para fora, arremesso é manual para a equipe do Novo Horizontino. Ali pela esquerda, Heverson fez a tabelinha, recebe de volta. Bola vem pelo meio, Léo Baiano dá de canela, bola vai lá com o Bruno Aguiar novamente, que já faz abertura com o Lucas Ramon pela direita. Já domina a bola na perna direita, pinta lançamento no campo de ataque, lá do lado direito. A marcação que chega ali para fazer a cobertura na equipe do Guarani. O Índio estava por ali, bota a bola para fora, arremesso é manual. Ronaldo Alves, na verdade, estava ali. Botou a bola para fora, arremesso é manual, que favorece a equipe do Novo Horizontino. Vamos chegando a 5 minutos, em 5 minutos de bola rolando. É um primeiro tempo de jogo, 0-0, placar da partida. Trabalha a bola mais uma vez o Novo Horizontino, a bola esticada ali pelo meio. Chegou, recebeu, dominou, Tocantins, deixa pro Barba, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, recua lá atrás para começar de novo. Edson Silva toca na bola, Bruno Aguiar fica com ela, já rola a bola pelo lado esquerdo. Lado esquerdo vem com Heverson, escapa da marcação do Júlio César, ele carrega, faz a tabelinha ali pela meia. Danielzinho toca na bola, vem para o círculo central do gramado. Mais uma vez ali com o Léo Baiano, ele gira o corpo, despacha lá pela direita, do outro lado com o Lucas Ramon, que vem para o campo de ataque, vem buscando alguém, ele chama ali a chegada de alguém próximo a ele, quem chega é o Léo Baiano, toca na bola, vem Bruno Silva para cima dele para cometer falta. Jogo tá parado, Pio, é falta para a equipe do Novo Horizontino. Bruno Silva foi no corpo do Léo Baiano, né, que recebeu o passe, estava de costas para o Bruno Silva, capitão do Guarani, só deu aquele toquinho por baixo, a falta marcada é pela meia direita. Vai terminar o jogo em Abu Dhabi. Já estamos chegando nos 3 de acréscimo, a 18 minutos do segundo tempo da prorrogação. 2-1, o Chelsea está ganhando do Palmeiras. Chelsea de pênalti. A 11 minutos do segundo tempo da prorrogação, passou à frente do Palmeiras. 2-1, Palmeiras não vai conquistando o título mundial tão esperado pelo torcedor alviverde. 0-0 em Novo Horizonte, 6 minutos de bola rolando deste primeiro tempo. É falta para o Novo Horizontino, bola lançada para a grande área, levantamento feito lá dentro, sobe a zaga do Guarani, sobra de bola pela esquerda, Heverson, dominou, carregou, tá parado o jogo, tem uma infração anotada ali na grande área, favorecendo a equipe do Guarani ali na área, meu caro Rafael Pio. É isso, ele marcou a falta, né, de ataque do Novo Horizontino, rapidinho o Ronaldo Alves, o Hernando, melhor dizendo, já chegou e cobrou. Toca a bola, a equipe do Palmeiras com Ronaldo Alves, lançamento feito pro ataque ali do Chelsea, finalzinho de jogo em Abu Dhabi. Tempo regulamentar, inclusive do acréscimo, já extrapolou ali pela arbitragem. Toca a bola a equipe do Guarani do campo defensivo, ali pelo sistema defensivo, vem com o Hernando. Rola a bola, a equipe do Guarani de um lado e outro, vai tocando ali no campo defensivo. Vai buscando espaço de um lado, buscando espaço do outro. Vai tocando a bola a equipe do Bugre. 7 minutos é o primeiro tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Toca a bola Novo Horizontino, mais uma vez no campo de ataque, ali pelo lado esquerdo com o que chega no lance, Marcel Douglas, deu de graça, vem Lucão do break com ela, dominou, carregou, abriu uma avenida, demorou para fazer o passe, prendeu demais a bola, sobra de bola com Giovanni Augusto, já faz a abertura com Júlio César pela direita, bateu cruzado, para fora do gol! Passa a direita do Giovanni em linha de fundo, só tiro de meta pro Novo Horizontino. Pio. Primeiro o Lucão do break que sozinho resolveu a situação, né? Foi trazendo para um lado, para o outro, ela sobrou com o Giovanni Augusto que abriu pro Júlio César na ponta direita. Ele chegou, ajeitou e bateu. Ela passou por toda a área, inclusive pelo goleiro Giovanni, quase o primeiro do Bugre. Luan foi expulso, recebe cartão vermelho no finalzinho do jogo lá em Abu Dhabi. Gabi Castro e o jogo até aqui 0-0 Novo Horizontino e Guarani. Gosto da postura do Guarani, viu? Não mostra desespero apesar da situação, já que o Novo Horizontino não quer ficar com essa bola, né? Explorando bastante lançamento, principalmente ali para o Bruno Silva e para o Léo Tocantins. O Guarani mostra que tem qualidade, coloca essa bola no chão, então quando vem para o campo de ataque, coloca 3 zagueiros, Índio na frente da zaga, distribuindo o jogo, principalmente aqui pelo lado direito, onde agora caiu o Júlio César, mas que cai também o Giovanni Augusto, então foi onde teve a primeira finalização do Bugre. Vem Novo Horizontino para o campo de ataque, Heverson trabalhou, tocou com o Danielzinho, deu um tapa na bola lá pela direita, do outro lado que chega Léo Tocantins, tenta a devolução na área, sai Kozlinski para fazer a defesa e botar ordem na casa bugrina,
Rafael Pio. Subiu de cabeça, né, pra tentar jogar lá dentro o Léo Tocantins, mas jogou muito mais pro goleiro Kozlinski, que já colocou o Guarani no ataque. Em Abu Dhabi, 6 minutos de acréscimos no segundo tempo da prorrogação. Continua 2-1 pro Chelsea. Trabalha a bola a equipe do Bugre no campo de ataque. Ali pelo círculo central do gramado com Bruno Silva. Rola a bola com o Hernando, lado direito. Apita o árbitro. Lá em Abu Dhabi deu Chelsea. 2 pro Chelsea, 1 para a equipe do Palmeiras. O Chelsea é campeão mundial de clubes. Não deu pro Palmeiras mais uma vez. Torcedor do Palmeiras triste, não consegue a conquista tão desejada pelo torcedor alviverde. Olha o Guarani, lançamento feito para a área. Chegava ali o Diogo Matheus, não consegue fazer o domínio, a bola quicou no gramado, enganou o jogador do Guarani que chegava sozinho lá na linha de fundo, hein, Pio? Ele levantou pouco a perna, veio a inversão da jogada, se o Diogo consegue matar, levaria muito perigo, mas ela passou por toda a extensão, foi direto à linha de fundo, é só tiro de meta, comecinho de jogo ainda em Novo Horizonte, 0-0 Guarani e Tigre. Tá aí o toque de 10 minutos, vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 10 minutos, é o primeiro tempo de bola rolando. Campeonato Paulista, sexta rodada, é a metade do Campeonato Paulista nesta fase primeira do Paulistão. Em Novo Horizonte, o placar está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Novo Horizontino. Novo Horizontino também 0. E terminou agora, lá em Abu Dhabi, a final do Mundial não deu pro Palmeiras. Empate por 1-1 no tempo normal. No segundo tempo da prorrogação, gol de pênalti e o Chelsea se sagra campeão pela primeira vez no mundo. Futebol Globo CBN. O Paulo da Chácara da Barra está dizendo aqui, ó, 2 jogadores que são desastre em jogos decisivos. Luan do Palmeiras e Thiago Silva do Chelsea. Você não mandou seu recado ainda? Manda seu recado aí, 991869070. Você participa com a gente, mandando aquele recado bem bacana. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo WhatsApp. Participe conosco. 0-0, placar do jogo, 11 minutos de bola rolando, é o primeiro tempo. Vai tocando a bola ali, o Hernando vem para o campo de ataque. Rodrigo Andrade recebe, domina, rola com o Índio. O Índio domina, gira o corpo de perna canhota, encontra o Matheus Pereira lá pela esquerda, que já bota lá na ponta canhota. Júlio César vem, domina, recua para começar de novo ali pelo círculo central do gramado, fechado a 7 chaves ali o Novo Horizontino. O Guarani vai buscando espaço para tentar chegar ali à frente, vai tocando a bola em busca do acesso ali à área da equipe do Novo Horizontino. Lançamento feito, ponta direita, Júlio César recebeu, carregou linha de fundo, tocou no Rodrigo Andrade. Se ele estivesse na direção do gol, eu acho que ele teria feito o gol, mas ele estava fora do gol. É isso, porque ele bateu reto, né, Cabela, essa bola. Vem o cruzamento, o Júlio César passando bem lá na ponta. E aí o Rodrigo Andrade se livrou ali da marcação, bateu de perna direita, só que a bola subiu demais, saiu a linha de fundo, só tiro de meta. 12 minutos de bola rolando, 0-0. Primeiro tempo de jogo. Vai lá, 991869070. Manda seu recado, vem participar com a gente aqui na transmissão da CBN Campinas. Ali o goleiro Giovani tocando a bola na grande área. Rola a bola lá pela direita, sai trabalhando com o Lucas Ramon. Ele busca espaço, toca ali pelo meio, Barba, vem buscar o jogo na meia-lua da grande área, faz a ligação com o Léo Baiano, domina Léo Baiano, vem buscando, toca na bola, bota no campo de ataque, ali pelo lado esquerdo, vai trabalhando de um lado, de outro, vem Heverson recua ali, mais uma vez com o Danielzinho bota lá atrás com Edson Silva, vem pelo meio, Barba já despacha lá no campo de ataque, lançamento feito lá na ponta direita, quem sobe de cabeça para fazer o corte é o Matheus Pereira, a bola voltou pelo meio, último toque do jogador do Novo Horizontino, arremesso é manual para a equipe do Bugre. 0-0, placar do jogo, 13 minutos, Gabriel Castro. O Guarani está encontrando o Novo Horizontino fechado ali, aliás, trancado ali pelo meio. É um jogo de paciência, Cabela. O Guarani tem 66% de posse de bola, ele comanda as ações, já tem 2 finalizações e o caminho está aqui pelo lado direito. O Diogo Matheus ataca bastante, Júlio César já teve uma oportunidade, Rodrigo Andrade e Giovani Augusto, todo mundo caindo aqui pelo lado direito. O Guarani é melhor na partida até agora. Bruno Silva, círculo central do campo, toca na bola pela direita, quem chega por ali é o Hernando encontra o Diogo Matheus aberto pela direita, tem marcação em cima dele do jogador que chega, Bruno Silva do Novo Horizontino, bola foi sendo recuada, chega lá com o Kozlinski, tem marcação do Michel Douglas pra cima dele, dá um bicão na bola, de cabeça, o Diogo Matheus toca na bola, vem a zaga do Novo Horizontino, faz a pressão, bola volta lá com o Bruno Silva na zaga do Bugre, vem pelo meio, brigando pela bola a equipe do Guarani com o Lucão do break, Barba chega na bola, toca nela, bota no ataque,
Guarani. Por baixo, mais uma vez, o Diogo Matheus toca pelo meio, Bruno Silva, protege, gira o corpo, escapa da marcação, busca alguém para fazer o passe, encontrou o Ronaldo Alves, lá no meia-lua da grande área. Já fez um tapa da bola lá pela esquerda, mais uma vez por ali, quem chega é o Matheus Pereira, que bota pelo meio, o Índio tenta o lançamento, no meio do caminho, a zaga do Novo Horizontino faz o corte, para sair jogando pelo lado esquerdo com Bruno Silva. Ele carrega o Novo Horizontino, que vem para o campo de ataque, tem marcação do Diogo Matheus para cima dele. Breca, olha, busca alguém, não tem ninguém perto dele. Ele vai na tabela com o Danielzinho, chega por baixo. Rodrigo Andrade faz o desvio, bota a bola para fora, manual para a equipe do Novo Horizontino. 0-0 placar do jogo. 14 minutos, 0-0 placar do jogo. 14 é o primeiro tempo de jogo. 991869070 é o nosso WhatsApp. Manda recado aí, áudio ou texto pelo WhatsApp, é bem-vindo aqui. Vem participar, interagir com a gente. Torcedor do Guarani, tá achando que vai dar Guarani? Manda recado para nós aqui. Quanto que você acha que vai ser o placar do jogo aí, torcedor do Bugre? Manda mensagem, manda recado, participe conosco pelo YouTube, lá no chat no YouTube também. Estamos ao vivo no YouTube, lá no canal da CBN Campinas. Vá até lá, inscreva-se no nosso canal também. O jogo tá parado, tem uma falta ali no campo defensivo, já cobrado rapidamente. Diogo Matheus toca na bola com o Hernando, carrega a bola na frente da grande área, buscando espaço por ali para fazer o toque lá do outro lado, lá pela esquerda. Quem chega para fazer o domínio é o Ronaldo Alves. Bola volta aqui com o Diogo Matheus pela direita, vai trabalhando mais uma vez. Toque, CBN já marcou 15 minutos, é o primeiro tempo, 0-0 placar do jogo. Sobra de bola com o Hernando da perna direita, volta a ligação lá na ponta canhota, muito forte. Some de cabeça Lucas Ramon, já se ajeita ali pelo meio. O Tocantins vai tocando a bola com o Barba, fez a tabela, vem buscar o jogo. O Léo Tocantins já bota no ataque, lado esquerdo, quem recebe é Bruno Silva. Novo Horizontino vem se atirando para o campo de ataque, pelo meio com o Michel Douglas, ajeitou, sobrou no meio. Danielzinho ficou com ela, dominou, rolou para a chegada do Léo Baiano. Ele experimentou ali pela intermediária, direto pro gol, subiu demais a bola, linha de fundo, Pio. Até porque o Michel Douglas, ele tava caído depois da dividida ali na zaga, o Tocantins marcado. E aí o Léo Baiano só teve como arriscar de perna direita, mas estava muito longe lá da intermediária, o corpo não estava bem ajeitado para a batida, ou seja, ele pegou mal, ela subiu e saiu. É só tiro de meta e tá sentindo o Léo Tocantins, camisa 11 do Novo Horizontino, tá caído no gramado, sentindo muitas dores. A arbitragem pergunta ali se precisa do atendimento médico, ele fala: professor, tá doendo muito, mas não vai precisar nada, daqui a pouco eu já levo. O Marcelo mandou aqui abraço para todos nós aqui, vai Bugrão! Obrigado, Marcelo, pela participação pelo nosso WhatsApp. Fala, Gabi. O Guarani, ele só não pode se desesperar, né? As duas vezes que ele chegou ao ataque foi tocando a bola com paciência, encontrando espaço na zaga do Novo Horizontino. O Índio já tentou um lançamento errado, o Bruno Silva já tentou um lançamento errado e o caminho não é por aí. Rola a bola pelo círculo central do gramado, Ronaldo Alves já dá um tapa nela pro Índio. Lá pela esquerda o Índio vem trabalhando, encontra Giovanni Augusto que devolve no Índio. A marcação vem o Léo Tocantins pra cima dele. Bola tocada mais atrás com Ronaldo Alves. Sai jogando o zagueirão, vem ali pelo círculo central do gramado com o Hernando. Recebe o camisa 14 do Bugre para fazer o passe de volta pro Ronaldo Alves, que bota ali pelo meio. Giovanni Augusto vem buscar o jogo. Ele toca de primeira, devolve no Ronaldo Alves, que volta com o Giovanni Augusto, dá um tapa na bola pela direita. O Novo Horizontino fica todo fechado. Agora ele toca a bola ali no sistema defensivo. Rodrigo Andrade pela direita. Não encontra um espaço ali pelo meio, Guarani, para tocar a bola. Giovanni Augusto, quando vem buscar o jogo, ele até encontra ali um espaço ali pelo meio, mas a marcação está sempre muito próxima a ele. Tocando a bola mais uma vez, rola a bola a equipe do Bugre. Lá pela esquerda, o Matheus Pereira veio ali pelo meio para tentar ajeitar, não consegue. Bola recuada mais uma vez. O Hernando chega, recebe, domina, bota pelo meio. Bruno Silva domina, vem pelo círculo central do campo com o Ronaldo Alves. Vai buscando alguém para fazer o passe. É de zagueiro para zagueiro. O Hernando fica com ela. Lado direito vem para o campo de ataque mais uma vez, encosta a marcação do Danielzinho, ele rola com o Rodrigo Andrade que recua lá atrás novamente. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Júlio César pela direita, faz o domínio, marcação encosta, ele bota na frente o Rodrigo Andrade lá na ponta direita, tenta a devolução, quem fica como era Diogo Matheus, carrega a linha de fundo, pintou cruzamento na grande área, não tem ninguém do Guarani pelo meio, sobrou com Giovanni Augusto, lado esquerdo, bola enfiada, Lucão do break, saiu na cara do goleiro, bateu, vai entrando, a bola sobrou, pegou o zagueiro em cima da linha, a bola voltou, bateu pra fora do gol! Guarani,
Por 2 vezes o zagueiro salva em cima da linha, a bola ia entrando, tinha o endereço, era pra dentro do gol, Pio. Impressionante, né? Como o Novo Horizontino conseguiu tirar essa bola depois da jogada pelo lado esquerdo. Ela sobrava pro Matheus Pereira, lá dentro da pequena área. Se ele consegue chegar e empurrar essa bola pra dentro, seria o primeiro do Guarani. Mas junto dele chegou por ali o Edson Silva, primeiro tirando. E também numa defesa, e pra ser justo, o Heverson, né? O lateral esquerdo. E por fim o Edson Silva conseguindo salvar o que seria o primeiro do Bugre. E todo mundo ficou pedindo uma posição irregular do Lucão do Break, que entrou atrás da zaga, mas na ponta, aqui na lateral esquerda, o Bruno Silva do Novo Horizontino dava uma condição tremenda pro Lucão ali. O Guarani desperdiça uma excelente chance, meu caro Gabi Castro. A melhor oportunidade do Guarani chegou tocando a bola pelo lado direito, na movimentação do Rodrigo Andrade, veio o cruzamento, depois o Lucão do Break ficou cara a cara com o goleiro do Novo Horizontino, o Diogo Matheus pisou na área. Se tiver paciência, o Guarani consegue abrir o marcador. Olha o Bogrão que vem pro campo de ataque, Giovanni Augusto. Foi tocado, sente muito ali o Giovanni Augusto, tocado por trás, vai pintar cartão no jogo, camisa 10, tá se contorcendo o gramado ali, Pio. Tá se contorcendo sim, jogador do Novo Horizontino também me parece o Lucas Ramon, né, que tá caído no gramado, e o árbitro só esperando ele se levantar para mostrar o cartão amarelo. Vai demorar um pouquinho mais porque ficam os dois sentindo, mas não tem como, né? Vai pintar o cartãozinho para ele, o primeiro do jogo pro lateral direito do Novo Horizontino, e a falta a favor do Guarani pelo lado esquerdo. Eu gostaria de saber o que o jogador fala pro árbitro nesse momento. Toda vez que o árbitro levanta-se e mostra o cartão, o jogador olha, deve ser, eu não fiz nada, professor, ele quase quebrou a perna do cara, não fiz nada, professor, não fiz nada. Mas ele chegou ali, ele pisou, né? Ai. E ali é tendão, ali é complicado, hein? Ali pode acontecer lesão dessa maneira aí, Pio. Lesão de rompimento do tendão, aí é 6, 7, 8, às vezes 1 ano fora. Tanto que o Giovanni Augusto tá caído ainda, né? Agora ele tá calçando chuteira ali de novo, amarrando o cadarço, então tá tudo bem com ele, mas que sentiu o camisa 10, sentiu. Geralmente dali, Cabelo, ó, ele que cobra as faltas, né? Nem é ele quem vai cobrar. O Diogo Matheus que vem pra bola. Continua sentindo ali o camisa 10 da equipe do Guarani. Tem falta para o Bugrão. Aumenta o volume, torcedor do Bugrão, vem comigo. É falta que favorece a equipe do Guarani. Diogo Matheus está na cobrança. Ele fez um golaço contra o São Paulo, hein? Ele fez um golaço contra o São Paulo, hein? Aumenta o volume, se segura na cadeira. É falta para o Guarani. Pela meia esquerda, Diogo Matheus pintou levantamento na área. Sobe lá dentro o Edson Silva para fazer o corte. Diogo Matheus briga de cabeça pela bola. Bola chega no Júlio César pela direita. Preparou o cruzamento, pintou o lançamento. O Índio vai se atirando lá na ponta canhota. A bola correu mais que ele. Não saiu não, evitou a saída. Sobrou com o Giovanni Augusto. Faz a finta, entrou na área. Preparou a batida, carregou na diagonal. Bateu, desviou. Sobrou o Júlio César na cara do goleiro. Preparou a batida, cruzamento feito, sobrou no meio a batida. Gol! Do Bugrão, Hernando! Guarani! O zagueirão tava na área, num bate-rebate danado ali no meio da pequena área. O Lucão tentou, o zagueiro salvou, Lucão tentou de novo, bateu no zagueiro, sobrou com o Hernando. Hernando toca pro fundo do gol, abre o placar em Novo Horizonte. Guarani! 2 minutos deste primeiro tempo. Pro Guarani. Novo Horizontino! Nada pro Novo Horizontino. Rafael Pio! E foi uma jogadaça do Giovanni Augusto, né? Que foi trazendo pra diagonal, abriu pra perna direita e conseguiu uma batida. Ela explodiu na zaga e sobrou pro Júlio César lá na ponta direita. Ele até tinha a possibilidade de bater direto pro gol, mas ergueu a cabeça e preferiu bater cruzado. Aí no bate-rebate entre o Lucão do Break e o Edson Silva, apareceu o Hernando pra jogar pro fundo das redes. Beija a aliança, é um romântico zagueiro do Guarani nesse sabadão à tarde, marcando o primeiro do Bugre. Claro, agora vai ter VAR, bate-rebate, aquela coisa toda, mas não teve irregularidade não. É gol do Bugre, Hernando vai pra rede, 1-0 Guarani na frente. Tá sendo checado ali pelo VAR, o VAR tá checando a jogada, eu acho que tá checando a jogada quando o Júlio César recebe a bola.
se ele está na posição irregular ou não. Achei que não estava irregular não, Cabelo. Mas... Pra mim aqui a posição era muito boa. Ali, portanto, o árbitro, o senhor Thiago Scarascati, aguardando a definição do VAR a respeito da jogada ali do ataque do Guarani. Momento que o Água Santa faz 1-0 para cima do Botafogo. 23 minutos e 50. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gol legal, bola já tá rolando a bola em Novo Horizonte. Gabi Castro, 1-0, Guarani, Gabi. Bola cantada, né? A gente falava aqui que o Guarani era melhor na partida, que o lado direito era o principal e saiu justamente com ele, com o Júlio César, num chute muito forte pro meio da área, onde estava o Lucão do Break, brigou pela bola, estava esperto o Hernando, né? Subiu para cobrança de falta, ficou na área e colocou o Guarani à frente. O Guarani é melhor, a gente já falava isso. Tinha mais posse de bola, tinha mais finalização e esse lado direito está funcionando bastante. Com o Diogo Matheus, com o Rodrigo Andrade, com o Júlio César. Placar merecido até agora 1-0 e um Novo Horizontino que deve sair para o jogo. E aí o Bugre já precisa ficar preparado para esse contra-ataque. O gol saiu meio a forceps, né? O lance anterior, em cima da linha, o zagueiro tirou. De novo, ali 2 vezes o Lucão tentou, o zagueiro tirou, voltou. Quase que chega na bola de novo ali o Bruno Silva. É a famosa tentativa e erro, né? Tentou a primeira, não deu, tentou a segunda, uma hora vai. O Guarani é melhor que o Novo Horizontino, por isso que quando pressiona, consegue. Tem falta para o Novo Horizontino ali para intermediária, é falta para o Tigre de Novo Horizonte. Tem Danielzinho na bola, tem na bola também por ali o Bruno Aguiar. De perto da canhota tem próxima bola também o Léo Tocantins. Todo mundo por ali para a cobrança da falta. É falta que favorece a equipe do Novo Horizontino. Barreira armada em cima da linha da meia-lua da grande área. É bom momento para o Novo Horizontino. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Acerta a Iris aí, meu filho. Toca a bola, vai para a cobrança de falta. A equipe do Novo Horizontino. Meu Deus, tá todo mundo voando ali. Preparou a batida de longe, pegou Kozlinski, sobra de bola, batida! Pegou mal na bola, péssimo Bruno Silva do Novo Horizontino. Ele perde o gol mais feito do jogo, que coisa feia! Ô Bruno Silva, fala Pio. Meu Deus, o Kozlinski geralmente ele não rebate a bola, né? Nessa aí até... Como ela veio fazendo curva, ele rebateu. E ela sobrou ali pro Bruno Silva, o 14 do Novo Horizontino, que bateu de perna direita. A boa dele é esquerda, né? E aí jogou lá na arquibancada, fez feio o atacante agora do Tigre. Não dá pra acertar a Iris. O Marcelo mandou mais uma mensagem aqui no nosso WhatsApp. Aí, Cabelo e Pio, vocês dois estão de meia, não é? Sorte pro Bugre. Que bom. 1-0 agora, ele tá ganhando o jogo. Meia de lã ainda, Marcelão. Hoje... Hoje eu vim preparado, hein? 26 minutos e meio de bola rolando o primeiro tempo. 1-0, tá ganhando a equipe do Guarani. 1-0, o Bugrão tá ganhando o jogo. 26 minutos e 40. Toca na bola mais uma vez a equipe do Novo Horizontino ali no campo de ataque. Trabalha pela chegada lá descido com Heverson. Ele tenta a finta, a marcação vai pra cima dele. O desvio foi feito, a bola foi para fora. É arremesso manual que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. Vamos chegando a 27, já passamos, aliás, 27 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando. Cabela. Pois não, Pio. E a TV tá até mostrando nesse momento o técnico Alan Al, né? Que está acompanhando a partida lá das tribunas. Obviamente que já tentando observar ali pontos positivos, negativos, aquela coisa toda por parte do Novo Horizontino, mas uma coçada na careca ali, acho que já tá meio preocupado o Alan Al, viu, Cabelo? É, ele deve estar pensando, será que eu fiz bem? 27,5. Primeiro tempo, 1-0, o Guarani tá ganhando, tem jogador caído. Jogador do Guarani, parece que é o Matheus Pereira que tá caído lá pelo lado esquerdo, né? E tá meio que flutuando ali em campo, né? Exatamente, o Lucão do Break conversou alguma coisa com o árbitro ali, porque queria cartão. Que coisa, hein? A geração da imagem hoje tá uma maravilha. É, galera. Que isso!
Que é isso, hein? Lembrando, né? Geração de imagens a cargo da Federação Paulista de Futebol. Meu Deus do céu, que coisa. Boa sorte, Cabelo. Pois é, tem um monte de fantasminha em campo ali, rapaz. Vambora! Tá acabando a equipe do Novo Horizontino ali pela esquerda. Quem chega na bola é o Léo Tocantins. O jogo tá parado. É falta, foi uma falta em cima do Barba ali pela intermediária. É falta que favorece a equipe do Novo Horizontino. 28,5 deste primeiro tempo, 1-0. O Bugrão tá na frente, Bugrão tá na frente. Torcedor do Guarani feliz da vida. Precisa demais da vitória o Guarani nesse sabadão, viu? Nesta sexta rodada, o Guarani precisa demais da vitória. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Aqui no YouTube, quem tá mandando mensagem é o Valdivino Monteiro. Guarani vence 1-0. Gol de pênalti aos 48 minutos. Não, tá 1-0. Gol aos 22 do Hernando, viu, o Valdivino? Aí depois ele escreve embaixo assim, esquece tudo que eu falei. Vamos, Bugrão, tá 1-0. Você que tá pelo YouTube, aproveita aí, curta a nossa transmissão, dá um joinha aí, dá um like aí e ainda manda sua mensagem, vem interagir conosco. Você que está pelo radinho, você que está pelo celular, você que está pelo nosso aplicativo, manda seu zap aqui no 991869070. Guarani melhor em campo, Gabi. Guarani muito superior ao Novo Horizontino. É superior tecnicamente e mostra isso em campo, né? A partir do momento, dos primeiros minutos que o Novo Horizontino mostrou ao Guarani que não queria ficar com a posse de bola, o Guarani mostrou esse protagonismo na partida. Então, neste momento, mesmo à frente do marcador, tem 1-0, tá à frente e no total foram 9 finalizações, as 2 no gol, que assustaram o goleiro, uma entrou e uma o goleiro fez a defesa, 3 chutes para fora e 4 foram travados. Então isso mostra que o Guarani ele quer jogo, ele tá buscando isso e o lado direito do Guarani muito forte, né? Então na tarde de hoje, com o Diogo Matheus descendo bastante, o que o técnico Daniel Paulista fez? Como ele congestionou o meio campo, ele coloca o Hernando, o Ronaldo Alves e o Bruno Silva quando precisa com 3 zagueiros. O Índia é esse primeiro homem na frente dos 3 zagueiros para poder coordenar. E aí cai pelo lado direito o Rodrigo Andrade, cai o Giovanni Augusto e desce também Diogo Matheus e desce o Júlio César. Então o Guarani tem esse protagonismo quando ele está no campo ofensivo, porque ele desce com 4, 5 jogadores diante de um Novo Horizontino que até agora jogou fechado, mas atrás do marcador, vai sair para o jogo e, consequentemente, vai deixar espaço. O Valdevino mandou aqui, a minha TV tá louca. Não é a sua não. Não é a sua não, Valdevino. Não é só a sua não, viu? São todas. É a geração da Federação Paulista de Futebol. Problema técnico com a geração da Federação Paulista, ela que gera, tem a responsabilidade de gerar, lógico, ela contratou uma produtora, essa produtora está com problema técnico lá em Novo Horizonte. Vem Novo Horizontino para o campo de ataque, trabalha a bola lá pela ponta direita, pintou cruzamento, rasteirinho por baixo, o Ronaldo Alves. Tava lá para fazer o corte e botar para fora. Escanteio que favorece o Novo Horizontino lá pela direita, viu, Pio? Na tentativa da chegada em velocidade do Léo Tocantins, apareceu muito bem o zagueiro do Bugre, colocando para a linha de fundo, escanteio lado direito, Danielzinho vem para a cobrança. 31 minutos e meio, Pinto, levantamento da grande área, desde de cabeça, passa por todo mundo, corre para ficar com ela do lado esquerdo, Heverson, ajeitou na perna canhota, devolve o cruzamento da grande área, sobe lá dentro o Índio, de cabeça fez o corte, a batida de longe, Kozlinski! A bola acabou tocando ali pelo meio do caminho, foi para fora, o último toque do Novo Horizontino, só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Que susto o torcedor do Bugre levou, Pio. Ele tá marcando uma irregularidade ali, né, Cabelo? Porque o Kozlinski chegou a fazer a defesa nessa, né? A batida de fora e aí o árbitro tá marcando alguma irregularidade. Se eu pôr óculos escuros, melhora? Vamos girar, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 32 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Campeonato Paulista, sexta rodada do Paulistão 22. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Hernando, a 22 minutos deste primeiro tempo. Novo Horizontino. Nada pro Novo Horizontino, viu? E o Botafogo, que venceu o Guarani fora de casa na última rodada, hoje vai perdendo em casa pro Água Santa. 1-0 pro time de Diadema. Ainda neste sábado, às 18h30 em Santo André, tem Ramalhão e Ferroviária. Futebol Globo CBN.
Você que está acompanhando aí pelo Premiere, o jogo do Guarani, Novo Horizontino, tá ruim para ver imagem, né? Vai lá pro YouTube e vem olhar para nós. Nossa imagem do YouTube tá sensacional. É a minha, é do Pio e é do Gabi Castro, né? Escanteio pro Novo Horizontino, levantamento na grande área, desvio de cabeça para fora do gol. Só tiro de meta que favorece mais uma vez a equipe do Bugre, Pio. O ataque do Novo Horizontino subiu mais que todo mundo, né? Mas o Kozlinski só precisou acompanhar, a bola subiu e saiu a tiro de meta. 1-0 Guarani. 33 minutos é o primeiro tempo. Guarani tá ganhando. Bonito na frente a equipe do Bugrão. 991869070 é o nosso WhatsApp. Manda recado aí, manda mensagem aí. Boa tarde a todos da CBN, os melhores. Vamos lá, Bugrão. 2-1. Nossa, 2-1 para o Guarani, ele tá dizendo aqui. Manda abraço aí pro Leide Laura e pro Cauã. Bugrinos, abraço pra você, obrigado pela participação. Vai interagindo com a gente aí, mandando o seu recado. Rola a bola, equipe do Guarani, campo de ataque, lançamento foi feito. Chega a zaga do Novo Horizontino pra fazer o corte. Cabela. Pois não, Gabriel. É normal o que tá acontecendo. Nos últimos 10 minutos, o Novo Horizontino chegou 3 vezes e principalmente com bola aérea, né? Então, algo que o Guarani precisa tomar cuidado. Chegou uma com o Bruno Aguiar quando cobrou a falta, o Kozlinski fez a defesa parcialmente, e as outras 2 vezes teve um chute no travessão e agora uma cobrança de escanteio. Então o Guarani à frente do marcador, o Novo Horizontino, a tendência é que consiga, através da bola aérea, já que tem muita dificuldade com a bola no chão, chegar até o gol do Guarani. E aí o que o Bugre precisa fazer é se contra-golpear. É normal que o Novo Horizontino está fazendo agora, essa pressão, joga em casa, está em busca desse primeiro gol, e o Guarani o que precisa é contra-atacar. Então assim, você recua, você fica no seu sistema defensivo ali com os seus 3 volantes, Diogo Matheus fica um pouco mais no campo de defesa junto com o Matheus Pereira e depois explora esse contra-ataque. Você tem um Rodrigo Andrade, você tem um Giovanni Augusto que hoje está participativo, que é o que a gente queria, que o camisa 10 do Guarani fizesse isso, ficasse mais com a posse de bola para distribuir esse jogo. Então você consegue fazer esse contra-ataque através de Rodrigo Andrade e através de Giovanni Augusto. Toque de 35 minutos, é o primeiro tempo de jogo, 1-0, tiro de meta batido, vem bola para o campo de ataque, bota o Guarani, a bola lá no campo de ataque, lançamento foi feito, lá no ataque, chega a zaga do Novo Horizontino para fazer o corte, ela sobra no peito do Índio, que domina, coloca no gramado, já faz a abertura lá pela esquerda, Júlio César, recebe, domina, pintou cruzamento na área, passa por todo mundo. Vai para fora a bola em linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Novo Horizontino. Mais uma boa chegada do Guarani ali, Pio. E de novo o Rodrigo Andrade aparecendo ali na frente, né? O Rodrigo Andrade surgindo como elemento surpresa, principalmente ali pelo lado direito, mas nessa ele não conseguiu chegar na bola, é só tiro de meta pro Tigre. Vai tocando a bola, mais uma vez a equipe do Novo Horizontino na saída ali pelo meio com o Léo Baiano. Dá um tapa na bola pelo lado esquerdo, quem recebe é Everson. Everson vem dominando a bola, vem carregando a bola pela intermediária, busca o espaço, recua atrás, está fechadinho. Todo ali pelo meio a equipe do Bugre. Vai se fechando o Guarani, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Toca a bola a equipe do Novo Horizontino ali no campo defensivo, vai buscando espaço, bota no campo de ataque, Léo Tocantins recebe do lado esquerdo, ele já faz o domínio, ajeita na perna direita, recua atrás um pouquinho mais atrás com Léo Baiano, bota a bola pelo meio, Barba vem por ali para fazer o domínio, recua no campo defensivo lá pela direita com quem vem pro campo de ataque, vem descendo, é o Bruno Aguiar, ele já domina o zagueirão, bota na frente, lançamento foi feito lá pela direita, era pro Michel Douglas, não conseguiu o domínio, no bate-rebate a bola volta com Barba ali pela intermediária, ajeita na perna canhota com Heverson, faz a abertura lá do esquerdo, faz a ligação rapidamente com Léo Tocantins, ajeitou perna direita, pintou levantamento na grande área, nas mãos do Kozlinski, faz a defesa do goleiro Guarani para botar ordem na casa do Bugre. 1-0, fala Pio. Sempre esperto o Kozlinski, né? Nessa ele não deu rebote, rapidinho já ligou o Guarani com o Júlio César. Júlio César faz o domínio lá no campo de ataque, ele vai trabalhando a bola, vai buscando alguém para fazer o passe, ele recua com o Índio faz o domínio,
levanta a cabeça, vem ali na contramão, recua com o Ronaldo Alves, toca a bola, o Guarani vai gastando tempo nessa reta final de primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando. 3 pontos importantíssimos pro Guarani. Pelo lado direito, quem trabalha por ali é o Diogo Matheus. Dá pra jogar só nesse cantinho aqui, ó. Diogo Matheus vem com ela, trabalha a bola, faz o domínio, marcação encosta pra cima dele, libreca, olha, busca o espaço, bota ali pelo meio, na chegada, Bruno Silva, rola a bola com Rodrigo Andrade, devolve ali pela intermediária pro Giovanni Augusto, abriu o lado esquerdo, se apresentou, Matheus Pereira por ali, rola a bola com Júlio César, brecou, olhou, fintou, marcação encostou, bico da grande área, carrega ali pelo meio, fechou, prendeu demais a bola, recua com o Índio, faz o domínio, Bruno Silva chega ali, ele já gira de frente para o campo defensivo, recua com o Ronaldo Alves, que vai tocando a bola de um lado, de outro, vai trabalhando. 1-0, o Bugrão tá ganhando amanhã, 18h30. Logo depois de Santos e Ituano, começa a jornada esportiva aqui na CBN Campinas para Ponte Preta e São Paulo. Comando de Roger Williams, reportagens da Adriano Almeida, ancoragem do Léo Toninho, comentários do Carlão de Freitas. É a equipe CBN Campinas dando show de bola. Você que está pelo YouTube pode mandar seu recado também, tá bom? Tá pelo YouTube aí? Manda sua mensagem aí. O Oswaldo Del Médico. Ele escreveu aqui, tá fora o Premier, já voltou, viu? Mas aumenta o som da CBN aí, vem comigo. Agora tá lindão. Lindão também. Do jeito que tava agora, tá nota 100. Não, pelo que tava... A minha íris agradece, porque tava difícil aqui. Do que tava pro que tá agora, tá parecendo eu antes da cirurgia. Narrando sob todas as condições, hein, Carlos Cabela? Sem dúvida nenhuma. Pra quem já narrou sem ver o jogo, tá bom demais. Toca a bola ali pelo lado esquerdo, Matheus Pereira com o Índio. O Índio faz de domínio, tenta a finta, vem marcação pra cima dele. Quem chega ali é o Barba fazendo a pressão. Tá difícil de acertar o trem aí, meu filho. A bola vai pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Novo Horizontino lá pela direita. Vai mandando sua mensagem aí pelo YouTube também, pelo nosso WhatsApp, o 991869070. Vamos chegando a 40 minutos. Toca a bola mais uma vez de Novo Horizontino lá pela direita. Tenta o lançamento. O Índio faz o corte e bota a bola para fora. Manual. Chega com as mãos o Lucas Ramon para fazer o arremesso lá na direita. Bota a bola no campo de ataque. Lançamento feito para o Danielzinho. Ele tenta o domínio. Bola sobra com o Bruno Silva do Guarani. Rola do lado com o Índio. Ajeita, perna canhota. Bota no campo de ataque. Lançamento feito para o Lucão do break. Mais rápido que ele, o Bruno Aguiar, para fazer o corte. E segue jogando para a equipe do Guarani. Vai tocando a bola aqui do Novo Horizontino, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo. Aqui na CBN Campinas, passamos de 40 minutos deste primeiro tempo do jogo. Sexta rodada do Campeonato Paulista 2022. O placar da CBN Campinas está assim, ó. Guarani 1 herdando. Novo Horizontino. Nada pro Novo Horizontino. Série A2 do Campeonato Paulista. Nesse momento o São Caetano vai vencendo o Taubaté. Jogo já na segunda etapa por 3-1. E lá em Sorocaba o São Bento vai empatando com a Portuguesa Santista 0-0. Futebol Globo CBN. 40 minutos e 40, primeiro tempo. Tem arremesso Guarani lá pela esquerda, Gabriel Castro. Guarani fez o gol e desligou. Tá só olhando o Novo Horizontino tocar a bola e ele aproveita e toca a bola também de um lado, principalmente no sistema defensivo. Ele controla a partida, né? O Guarani tá com 62% de posse de bola e tem um calor muito forte também, né? É claro que a gente gostaria de um ritmo maior, porque o Guarani tem condições de ampliar esse marcador. 1-0 é perigoso ainda, porque uma escapada do Novo Horizontino, uma bola aérea poderia empatar, o que seria muito injusto. O Guarani é muito superior, mas o calor é muito forte neste primeiro tempo, então por isso que o Guarani fez o gol, controla a partida, fica mais com a posse de bola, mas nesses últimos minutos o Novo Horizontino deve atacar o Bugre. 41 minutos e meio, tenta o lançamento lá pelo lado direito, a equipe do Horizontino, o Índio bem postado por baixo, faz o corte, faz a ligação, colocando o break, gira o corpo para sair jogando, recebe falta. Tá parado o jogo, Léo Baiano cometeu a falta ali pelo círculo central do gramado, temperatura em Novo Horizonte de 31 graus. 31 graus. E lá que não parou o jogo, né, pra água, né? Acima de 28 tem que parar, né? Mas naquele momento que acho que foi o Léo Baiano estava sendo atendido, que ele ficou quase uns 3 minutos, todo mundo foi fazer a hidratação. Acho que o árbitro aproveitou naquele momento. É que a imagem estava horrível pra gente. Isso, naquele momento, né? Naquele momento eles até aproveitaram para dar uma fechada. O detalhe
O detalhe, inclusive, o Novo Horizontino tá de prata, não, beleza. O detalhe, inclusive, né, Cabela, é que lá em Novo Horizonte é aquele tipo de tempo seco, né? Por mais que no 31 graus e com aquele tempo seco, é horrível para jogar bola. A galera que tá gerando a imagem não conseguiu se acertar lá ainda. Nesse momento o gramado tá cinza e o Guarani tá de azul. Na parada do jogo tem uma falta lá pelo lado esquerdo, falta em cima do Matheus Pereira, falta que favorece a equipe do Guarani. Lá pelo lado esquerdo, meu caro Rafael Pio. E aí já vai se levantando por ali o Matheus Pereira, o Índio passou por ali, ajudou o lateral esquerdo do Guarani a se levantar. Agora ele deixa a bola lá para o zagueiro vir cobrar o Ronaldo Alves, ou seja, o Guarani vai ganhando um tempo nesse finalzinho de primeira etapa, tá vencendo o jogo 1-0. E o torcedor do Novo Horizontino pé da vida ali na arquibancada. Olha o Lucão do break, ele faz de domínio, protege bem a bola. Escapou do lance, deu um chapelaço, entrou na área. Chegou por baixo a zaga para fazer o corte e sobra com o Giovanni Augusto. Devolve na direita, Diogo Matheus preparou o chute, preferiu tapa na bola. Júlio César chamou para dançar, preparou levantamento, desvio de cabeça para fora do gol. Índio estava ali no meio da pequena área, fez o desvio de cabeça, ele subiu totalmente livre para fazer o cabeceio, a bola foi para fora, Pio. E tirou demais, né? Porque ele tava no meio ali, ele buscou o canto direito do goleiro Giovanni, só que aí tirou muito, por isso ficou se lamentando, inclusive o Índio perde uma grande chance o Guarani depois da jogada pelo lado direito. O Leonardo Branco tá mandando aqui pelo YouTube, primeira vez que o Guarani é melhor do jogo. Vem tocando a bola, Guarani, o Novo Horizontino no campo de ataque, Léo Tocantins vira o corpo, dá um tapa na bola, mas pra ninguém, tá sozinho o Hernando, autor do gol do Guarani pra sair jogando, joga com o Rodrigo Andrade, tomou rodo ali, mas ficou em pé e conseguiu se livrar ali do tapa que chegava o Tocantins, ele joga pelo círculo central do gramado, Giovanni Augusto recebe a bola, domina, coloca no gramado, toca do lado com o Índio se ajeita na perna da canhota, vem pro campo de ataque, ligação com o Matheus Pereira, lado esquerdo, volta no Índio rola com o Giovanni Augusto, marcação tá próxima, Matheus Pereira recebe no peito, fez o passo do lado, Bruno Silva brigou pela bola quicou no gramado, o árbitro tá pegando uma falta tocou na mão do Bruno Silva, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe do Novo Horizontino. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 44:50 desse primeiro tempo. Olha a bola pela direita. Quem chega no lance ali é o Júlio César com ela. Dá um tapa na bola no meio do caminho. Quem faz o quarto é o Heverson. Devolve a bola com o Novo Horizontino. Vem com o Léo Baiano. Já faz o domínio. Ajeita a bola. Toca lá pela direita. Lucas Ramon com ela para fazer o domínio. Fez o passe lá pela direita. Tenta chegar no campo de ataque. A zaga do Guarani bem postada. Faz a pressão para cima. Lá do lado esquerdo vai chegando o Matheus Pereira. Bola recuada para o Ronaldo Alves. Que não quer papo não. Deu um bico na bola. Jogou lá na arquibancada. Arremexa manual para o Novo Horizontino. Pois não, Pio. E o Água Santa faz o segundo para cima do Botafogo, lá em Ribeirão Preto, em Água Santa, 2-0. É aí que mostra que o resultado em casa deveria ter sido feito pelos lados do Guarani. E se o Água Santa ganhando o Botafogo lá, o Guarani deveria ter ganho do Botafogo em Campinas. É jogo para 3 pontos, mas não foi o que aconteceu. 45:50, vamos a 48 neste primeiro tempo, tem uma falta anotada para a equipe do Novo Horizontino, Pio. E o Índio fica reclamando com o árbitro, mas ele que deu bobeira, né? Cometeu a falta para cima do Bruno Silva, que agora estava lá pela ponta direita e vai levar perigo, porque os zagueiros da equipe do Tigre já vão para dentro da área, preocupado o Kozlinski. Falta para o Novo Horizontino lá pela direita. 46 minutos, é um primeiro tempo. Reta final de primeiro tempo no Jorge Ismael de Biasi. 1-0, Guarani está ganhando o jogo. Gol do Hernando a 22 minutos deste primeiro tempo. É falta para o Novo Horizontino lá pela direita. Vão se ajeitando lá para fazer a cobrança. Tem de perna canhota o Lucas Tocantins está na bola. De perna direita o Danielzinho também está por ali. Os dois próximos a bola para a cobrança da falta. Todo mundo na grande área. É bom momento para a equipe do Novo Horizontino. Tem o famoso empurra danado na área. O Lucão do Break está se enroscando lá no meio da área, lá com o Léo Baiano. Tem também por ali o Lucas Ramon. O árbitro vai lá e chama a atenção de todo mundo.
Falta para o Novo Horizontino, 47 minutos deste primeiro tempo. Autoriza o árbitro, Danielzinho, Lucas Tocantins, perna canhota, levantamento, desvio de cabeça, longe do gol. Só tiro de meta para a equipe do Bugrão, Pio. Fechava por ali o Michel Douglas, junto com ele o Matheus Pereira. O último toque foi do Michel, inclusive jogando o Matheus Pereira já no gramado. E o tiro de meta é pro Kozlinski. A galera já tá enchendo de meme aqui no WhatsApp aqui. Um monte de torcedor do Corinthians aqui mandando recado. O Marcos Vinícius tá dizendo que a imagem tá difícil, mas sempre com áudio da CBN. Que beleza, valeu Marcos Vinícius da Vila IP. Abraço pra você, muito obrigado pela conexão, por estar ligadão aqui da CBN. Olha o Bugrão que vem pro campo de ataque, Giovanni Augusto. Só acompanha o arremesso manual pro Guarani. É lá pela esquerda, ele mesmo faz a cobrança pro Júlio César, joga na linha de fundo, domina, coloca no gramado. 2 jogadores estão na marcação, ele rola, bola com Giovanni Augusto, faz a tabelinha, recebe de volta, pisa na bola, dá aquela penteada, tenta a finta, perde o lance. Quem chega no lance ali é o Tocantins. Esse Tocantins também joga no campo inteiro, hein? Pelo amor de Deus, como corre esse Lucas Tocantins. Como corre. Olha lá, o árbitro chama atenção que é a bola que vai terminar o primeiro tempo. Não, ele deu a falta, né? É isso, Pio? Ele deu a falta sim do Tocantins para cima do Índio, que fica sentindo demais o camisa 23 do Guarani. Na queda ali ele acabou tendo o pé preso, né? Por isso a falta está marcada e os jogadores do Guarani vão para cima do árbitro. O Tocantins, quando caiu ali, se enroscou com o Índio, ele deixou o pé ali. Uma possível agressão, que acho que o VAR deve ter conversado com o árbitro para esperar um pouquinho para ver, porque ele faz esse movimento com a perna, né? Já estava no chão e ele vai em direção ao Índio. Então é um lance interpretativo. Se o VAR interpretar que realmente ele tentou agredir com a sola da chuteira, ele pode ver a imagem sim e expulsar o jogador do Novo Horizontino. O Léo Tocantins, eu elogiei tanto ele, né, Pio? A intenção é válida, né? É válida no sentido de ir pro VAR, tô dizendo assim, porque ele teve a intenção de deixar o pé, mas o Índio também deu uma valorizada do tamanho do Não teve força nem velocidade do jogador do Novo Horizontino, mas ele faz o movimento em direção ao Índio. Não machuca, só que aí o Índio faz toda uma cena para tentar gerar uma expulsão do Tocantins. Termina o primeiro tempo em Novo Horizonte. 1 para o Guarani, nada para a equipe do Novo Horizontino. Os jogadores vão deixando o campo. E a gente vai para o Central da Bola. Central da Bola. Muito bem, são 16 horas mais 50 minutos. Conhecido também como 10 para 5. Os jogadores já foram todos para os vestiários, tanto de Guarani como do Novo Horizontino. 1-0, o Guarani está ganhando. O Hernando marcou a 22 minutos do primeiro tempo. O Guarani está na frente. O Bugrão vai fazendo um jogo interessante da cidade de Novo Horizonte. O Emerson Santana. Ô Bolacha, toca a musiquinha aí. Hoje é o Elton Grimaldi tá por aqui. Mas aquela musiquinha agora tem que ser só metade. Não pode tocar inteira, é só metade. É a musiquinha do Palmeiras, que o Palmeiras não foi campeão do mundo. Para você que está ligando agora e estava desligado de tudo o resto, o Palmeiras perdeu a final do Mundial por 2-1 para o Chelsea. O Chelsea marcou o segundo gol a 11 minutos do segundo tempo da prorrogação de pênalti e o Palmeiras não conquista o título mundial tão esperado pelo torcedor alviverde. Gabriel Castro, destaque do seu comentário daqui a pouquinho, Gabi. Primeiro tempo em que o Guarani teve mais posse de bola, mais finalização, vence a partida, poderia ter um placar maior, Cabelo. 991-8690-70 o nosso WhatsApp, você pode mandar texto ou áudio, o seu recado é sempre muito importante para nós. E também pelo YouTube, você que está pelo YouTube, dê um joinha, dê um like, inscreva-se no canal e mande o seu recado. Vamos para aquele intervalo, a gente volta já. Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani e Novo Horizontino. A
A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Squarizi. Grefito 274851-F. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Guarani e Novo Horizontino, Central da Bola. 4 horas e 54 minutinhos, 4h54. Placar do primeiro tempo, Bugrão 1-0 para cima do Novo Horizontino. Gol do Hernando a 22 minutos dessa primeira etapa, hein? O Água Santa vai batendo o Botafogo por 2-0 lá em Ribeirão Preto. Daqui a pouquinho, 18h30, tem Santo André e Ferroviária. Amanhã, 11 da manhã, tem Internacional de Limeira e Mirassol no Limeirão. Às 4 da tarde, com transmissão aqui na CBN de Santos e Ituano. E na sequência tem Ponte Preta em São Paulo, às 18h30, também transmissão aqui na CBN Campinas, com Roger Williams, Adriano Almeida, Léo Toninho e Carlão de Freitas, a equipe CBN amanhã, dando recado direto do Moisés Lucarelli para Ponte Preta em São Paulo. São Bernardo e Red Bull Bragantino jogam amanhã, às 8h30 da noite. E o jogo adiado, Palmeiras e Corinthians pela sexta rodada, vai acontecer no dia 17, na próxima quinta-feira, às 8h30 da noite, no Allianz Parque. Muito bem, são 4 horas e 55 minutinhos. Aliás, esse resultado vai botando o Guarani na terceira posição, porque o Água Santa está ganhando também está ficando com 7 pontos, só que o Água Santa tem 0 de saldo, o Guarani tem -3 neste momento, ambos com 2 vitórias neste momento. Faltando 5 minutinhos para 5 da tarde. O craque do jogo, Gabriel Castro. O craque do jogo desse primeiro tempo. Fez bastante. Pensou muito. Então, porque o Guarani teve mais posse de bola, tem mais de um jogador aqui, mas eu vou dar para o Júlio César, viu? As principais jogadas do Guarani foram construídas pelo lado direito, cruzamento sempre com o camisa 7, estava meio sumido no Campeonato Paulista e hoje ele foi um dos protagonistas. O lado direito do Guarani foi muito forte, por isso Júlio César, craque do primeiro tempo. Muito bem, tá aí, portanto, o craque do jogo, Júlio César, deste primeiro tempo, vitória do Guarani por 1-0 para cima do Novo Horizontino. Vamos pro comentário do jogo. Tem mais um intervalinho? Então vamos pro intervalo, a gente volta já. Futebol Globo CBN. Em 2022, faça a diferença para o seu futuro. Venha para a graduação PUC Campinas. Inscreva-se até 21 de fevereiro e agarre a chance de estudar em uma das melhores universidades do país. Acesse puctraçocampinas.edu.br/vestibular 2022 e verifique as condições de cada modalidade de prova. PUC Campinas, aqui se faz o futuro.
2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Estaduais, Brasileirão e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E os últimos jogos da caminhada brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Futebol Globo CBN. Guarani e Novo Horizontino. Central da Bola. Muito bem, 2 minutinhos para 5 horas da tarde. O Emerson Santana tá mandando aqui: Guarizo, juro que torci por ti, mas a tia Leila foi pé fria. Tá dizendo aqui o Emerson Santana. O Romantiezer tá mandando aqui: boa tarde. O Palmeiras foi um time covarde, esquema de jogo medíocre. Ô louco. Não estava funcionando desde o começo do jogo, porém o técnico foi omisso. É aquela história da calma do Abel Ferreira, né? Calma que consegue, vai ter calma até o ano que vem agora, né? Vai ter que esperar o próximo, né, Gabi? Mas era uma final de Mundial contra o Chelsea, né? Então dá pra entender, né, esse esquema do Palmeiras tentando puxar o contra-ataque com o Rony e com o Dudu. De fato, o Chelsea controlou a maior parte do jogo. Eu falei na redação, quarta-feira, depois do jogo do Chelsea, o Chelsea jogou em ritmo de treino. Não, o Chelsea é isso aí mesmo. O time lá que conseguiu balar com ele no segundo tempo. Bem melhor do que... Eu acho que estava em ritmo de treino mesmo naquele dia lá, na quarta-feira, na semifinal. E levou a sério a final. Muito a sério, muito a sério. Vamos falar de Série A2 do Campeonato Paulista aqui. Série A2 do Paulistão. Vamos dar uma olhadinha aqui nos resultados desta Série A2 do Campeonato Paulista. A bola tá rolando lá em Sorocaba, São Bento 0, Portuguesa Santista também 0, em Piracicaba, 15 de Piracicaba e Rio Claro 0-0. 7 da noite tem Oeste e Juventude. Amanhã, 10 da manhã, Linense Audax. Tem também Red Bull Brasil e Portuguesa amanhã às 11 horas da manhã. Lemense e Primavera, 3 da tarde, lá em Leme. Velo Clube Monte Azul amanhã, 7 da noite. Terminou em São Caetano do Sul, São Caetano 3, Taubaté 2, resultados da Série A2 do Campeonato Paulista. 5 em ponto. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Gabi Castro, o que podemos esperar desse segundo tempo do Guarani vencendo, pelo menos por enquanto, por 1-0? Foi um Guarani que não esperou o Novo Horizontino, não. Na primeira etapa, a equipe mandante demonstrou que não queria ficar com a posse de bola, então dava chutão, explorou o lançamento, e aí o Guarani entendeu rapidamente como é que a partida estava se configurando e tomou conta, né? Então o técnico Daniel Paulista, na maior parte do tempo, colocou 3 zagueiros, Hernando, Ronaldo Alves e Bruno Silva, Índio na frente da área para poder controlar esse jogo, distribuir. Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César, Diogo Matheus, todos esses que eu citei agora por último, caindo pelo lado direito. O lado direito do Guarani, ele funcionou durante praticamente todo o primeiro tempo, foi muito bem. As principais oportunidades sempre por este lado. Então, aos 7 minutos, o Júlio César já teve uma finalização que ele chutou cruzado para passou próximo ao gol. Aos 11 minutos, mais uma jogada do Júlio César e um chute para fora do Rodrigo Andrade. Então, assim, o Guarani ele foi controlando, ele foi construindo este placar com muita tranquilidade, com muita calma. Durante boa parte do primeiro tempo, o Novo Horizontino ficou com os seus 10 jogadores de linha atrás do meio-campo, esperando, tentando puxar o contra-ataque. E, Cabela, não é à toa que o Novo Horizontino não marcou nenhum gol até agora na competição. Uma equipe muito frágil, uma equipe que tem muitas deficiências, tem um poder ofensivo muito fraco, praticamente não chegou no Kozlinski, apenas numa falta cobrada pelo Bruno Aguiar. E também através de bola parada, né, de uma cobrança de escanteio que houve um cabeceio. Então o Guarani percebeu que ele era superior ao adversário, teve o controle de jogo, teve posse de bola.
a presença territorial no seu campo de ataque, não ficou desesperado e conseguiu marcar o gol logo aos 21 minutos com o Hernando. Mais uma vez, uma jogada que teve a participação do Júlio César pela direita, ele fez o chute, o Lucão dentro da área, isso é muito importante, o centroavante do Guarani pisou na área, brigou ali com o goleiro, com o zagueiro, por pouco não fez o gol, Lucão do break, e acabou sobrando para o Hernando, que estava no campo de ataque, o zagueiro bugrino, e colocou para o fundo das redes. Depois do gol, o Guarani baixou um pouco as linhas, o que é normal, né? O Novo Horizontino joga em casa, tá ali com o apoio do seu torcedor, tentou marcar este gol, mas com muitas deficiências no ataque, chegava apenas ou na cobrança de falta ou numa bola aérea. Acho que esse segundo tempo a gente pode ter um Novo Horizontino saindo mais para o jogo, que pode ser muito positivo para o Guarani, porque daí abre espaço. Abrindo espaço, Júlio César pode ser protagonista, e se a gente analisar o banco de reservas do Guarani, você tem jogadores de velocidade para poder explorar esse possível contra-ataque. Acho que o Guarani tem condições de ficar com a posse de bola, não precisa ficar esperando o Novo Horizontino toda hora, mas se você analisar Maxwell, Lucas Venuto, Renanzinho, Iago e Ronald, você tem 5 atacantes que podem jogar de beirada, mas que tem essa velocidade para puxar. Então acho que o banco de reservas do Guarani está preparado para, se precisar, se o Novo Horizontino fizer uma pressão, você ter essa válvula de escape. Com o time atual, você consegue fazer isso com o Júlio César, você consegue fazer isso com o Rodrigo Andrade, que tem esse posicionamento, que durante o primeiro tempo ele pisou na área. Então acho que o Guarani fez uma primeira etapa tranquila, mas que poderia ter refletido isso mais no marcador, poderia estar 2-0, por exemplo. Acho que seria um placar mais justo pelo que apresentou o Guarani. Tem condições de fazer isso no início do segundo tempo, porque 1-0 é muito pouco e também, obviamente, é um resultado perigoso. Tá aí, portanto, o comentário do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. A bola tá rolando no Jorge Ismael de Biasi. Guarani, Novo Horizontino. 1 minuto de bola rolando, segundo tempo, 1-0, Guarani tá ganhando o jogo. Vai se defendendo ali o Bugre, o Novo Horizontino vem pra cima, tem uma falta, que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo, hein? Ali no campo defensivo, o Guarani vai se virando ali na cobrança da falta, que favorece a equipe do Bugrão. 1-0 ganha a equipe do Bugre. Toca a bola, campo defensivo, a equipe do Bugre lá pela direita, por ali com o Diogo Matheus com ela, bota no campo de ataque, lançamento feito, a zaga do Novo Horizontino faz o corte, ela sobra com o Giovanni Augusto, já rola a bola lá pela direita. Rodrigo Andrade devolve, campo defensivo com o Diogo Matheus, mais uma vez com ela, para fazer o domínio, vem pelo meio, Bruno Silva recebe, domina, até a marcação do Danielzinho em cima dele, gingou de um lado, de outro, protegeu, Léo Tocantins vai para cima, bota no campo de ataque, o Bugre, vem a zaga do Novo Horizontino, faz o corte, dá um bico nela, vai sobrando com Kozlinski, o goleiro da equipe do Bugre que bota a ordem na casa. 1-0, Guarani ganha. Vem para o campo de ataque aqui pelo lado esquerdo, vai trabalhando. Vai saindo a bola com o Matheus Pereira, bota no campo de ataque, briga ali pelo meio. O Lucão do break perde a bola, já recupera o Baggio, vem para o campo de ataque, carregando ali pela meia. Dominou, sassaricou de um lado, de outro, bota a bola no campo de ataque pela direita com o Lucas Ramon. Pintou o cruzamento, veio o rasteirinho por baixo. Chegava o Ronaldo Alves no corte, travando ali o lance. Último toque do jogador do Novo Horizontino, que fica caído na área. A bola vai para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani nessa chegada da equipe do Novo Horizontino. Mas ele toca na bola ali. Uma jogada ali no meio da área. O árbitro está aguardando ali se o VAR fala alguma coisa para uma possível marcação de pênalti ali, mas sinceramente... Confesso que não vi esse toque para cima do Danielzinho, do camisa 10 do Novo Horizontino. Claro que tem a presença do VAR, mas forçou muito, viu, o jogador do Novo Horizontino. Ele mostra uma marca ali, não vi essa penalidade não. E agora o Guarani precisa tomar cuidado, né, porque já o Pio vai confirmar pra gente, mas o Douglas Baggio, que entrou,
ele faz essa fumaça no ataque, é experiente, tem 27 anos, já jogou com o Goiás, pelo Santo André, então entra neste segundo tempo, provavelmente jogando pelo lado direito de ataque, lado esquerdo de defesa do Guarani, onde foi pouco acionado ali o Matheus Pereira, então vai ter que tomar cuidado o Douglas Baggio. E o VAR chamou o árbitro ali no lance no meio da área ali, numa possível checagem de pênalti contra o Guarani. Fala, Pio. Então, alteração no time do Novo Horizontino, a única nesse intervalo, foi embora o Bruno Silva com a 14 e vem para o jogo Douglas Baggio com a 20, que inclusive era um dos jogadores que estavam ali na relação do pré-jogo, né, para ser titular. Douglas Baggio, 20, está em campo, foi embora o Bruno Silva com a 14. Continua a checagem do árbitro Scarascati ali com o VAR, para ver se ele vai dar um pênalti, um possível pênalti contra o Guarani nesse comecinho de segundo tempo. Já estamos com 4 minutos de tempo corrido nesta segunda etapa. Tá ali o árbitro do jogo e ele deu pênalti. Ele deu pênalti contra o Guarani. Ronaldo Alves chegou na dividida com o Danielzinho e o árbitro foi ali chamado pelo VAR. E o pênalti tá anotado, meu caro Rafael Pio. E se dá o pênalti, tem que dar o cartão amarelo também, né, Cabelo? Então, cartão amarelo pro Ronaldo Alves, está conversando ali com o Scarascati, mas não tem jeito. Foi no VAR, viu o pênalti, marcou a favor do Novo Horizontino, deu cartão pro zagueiro do Bugre e o Tigre tem a possibilidade de empatar o jogo logo no comecinho da segunda etapa. Pois é, vamos chegando já a 5 minutos, já temos 2 minutos de paralisação para esse pênalti aqui. Pênalti para o Novo Horizontino, 1-0, o Guarani está ganhando, tem pênalti o Novo Horizontino. Quem vai se ajeitando ele para a cobrança é o Michel Douglas, pegou a bola, botou embaixo do sovaco, já botou na marca da cal, para a cobrança do pênalti, o Kozlinski fica catimbando ali, o árbitro manda ele lá embaixo da trave. É pênalti para a equipe do Novo Horizontino. Já estamos com 5 minutos de bola rolando deste segundo tempo. Vai para a cobrança do pênalti a equipe do Novo Horizontino que está perdendo o jogo por 1-0. Guarani 1-0. Guarani está 1-0. Kozlinski está embaixo da trave ali na cobrança do pênalti do Michel Douglas. É pênalti para o Novo Horizontino. Michel Douglas, mão na cintura ali na meia-lua da grande área. Vai autorizar o árbitro que passa ali chamando a atenção de todos para não invadirem a área. Aquela história toda, vai se ajeitando ali. A cobrança do pênalti para a equipe do Novo Horizontino. Novo Horizontino que ainda não marcou gol no Campeonato Paulista. É isso, né? Não marcou gol no Campeonato Paulista. Nenhum. Pênalti. O único ponto que tem foi empate por 0-0. Novo Horizontino, Michel Douglas correu para a bola perto da canhota, batida! Gol! Novo Horizontino! Do Novo Horizontino, cobrando pênalti a 6 minutos. O Michel Douglas botou o goleiro de um lado, bola do outro, 1-1 é o placar do jogo, Pio. Bateu no canto direito, né, do goleiro Kozlinski, que até sai bem na bola, ele tem um histórico interessante, né, de pênaltis defendidos, mas essa não teve jeito, né, ele caiu pro canto direito, Kozlinski caiu pro direito, o Michel Douglas bateu ali no meio, um pouquinho mais pra esquerda, é o famoso gol que desloca apenas o goleiro, e aí sem nenhuma chance empata o jogo 1-1 pro Tigre, 1-1 o jogo. Tá tudo igual, o placar da TV ainda não, mas tá tudo igual o placar do jogo. Vamos chegando a 7 minutos de bola rolando deste segundo tempo. 1-1 o placar do jogo, pois não, Pio? Eu não sei vocês, mas eu acho algo absurdo isso, né? Porque todos sabem, a transmissão, a geração da imagem, ela está por conta da Federação Paulista a partir desse campeonato. E quando tem lances como esse, que vão pro VAR, eles não mostram o lance. Eles não repetem a jogada. Ou seja, quando o torcedor, aquele que está assistindo, aquele que paga, enfim, o seu Premiere, o seu Paulistão Play e tudo mais que eles colocam à disposição lá, ele não tem a sua dúvida tirada. Ele não tem a imagem para saber se foi ou não. Por quê? A Federação Paulista, ela quer exatamente isso. Que ninguém tenha uma opinião, que fique só a cargo dos árbitros. Coisa absurda, né? Absurdo do absurdo. Gabriel Castro tá 1-1, Gabi.
E não vejo motivo para desespero do Guarani, não. Lógico que é uma situação ruim você sofrer este gol no início do segundo tempo e um pênalti que a gente pode contestar. A gente viu muito pouco lance, né? Apenas 2 vezes. Eu não vi esse pênalti marcado, mas enfim. O árbitro confirmou, o Michel Douglas... E 2 vezes do mesmo ângulo, né? Exatamente. A gente não teve a proximidade, enfim, faltou transparência nesse lance. Mas o Novo Horizontino empata esse jogo. O Guarani ele foi superior do que a equipe mandante no primeiro tempo. Tem bola para ser no segundo tempo, não pode se desesperar. Assim como aconteceu na primeira etapa, se colocar essa bola no chão, se acionar o Júlio César, se o Giovanni Augusto conseguir controlar esse jogo, acho que o Guarani ele pode novamente ficar no marcador. Mas, logicamente, precisa tomar cuidado agora, porque o Novo Horizontino vai tentar essa primeira vitória. Tá tudo igual em Novo Horizonte, 8 minutos e 50 deste segundo tempo. Bola recuada lá com Kozlinski. Ajeita na perna direita, dá um bico na bola, despacha para o campo de ataque. O lançamento foi feito ali pelo meio, Lucando break, sobe de cabeça, não acha nada. Passa por ele, passa pelo Bruno Aguiar, vai sobrando lá atrás com o Giovanni, goleiro do Novo Horizontino. Para sair jogando, sai jogando. Ali pela direita, faz o domínio, levanta a cabeça, busca o espaço, joga pelo meio. Barba vem se ajeitando por ali, já dá um tapa na bola, faz o lançamento para o Baggio. Ali pela ponta direita, quem chega por baixo é Ronaldo Alves. Quer papo não, bota pra fora a bola, manual para a equipe do Novo Horizontino. Tem pressa na cobrança, quem chega é Lucas Ramon para fazer a cobrança, joga curtinho, recebe de volta, tenta o lançamento, por baixo o Índio, chega ali para fazer o corte e bota pra fora, manual, mais uma vez o Lucas Ramon tá na cobrança, ele joga curtinho ali com o Baggio, faz o domínio, gira o corpo, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta ali, ele vai carregando na contramão e dá um bico na bola, joga lá atrás com o Giovanni, o goleiro lá na meia-lua da grande área. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Aí chegando a 10 minutos o jogo em Novo Horizonte. Toca a bola ali pelo meio, o Edson Silva. Faz o domínio, bota lá pela esquerda, lá do outro lado vem Heverson para fazer o domínio, vem no meio. O Novo Horizontino vai tocando a bola, o Guarani fica só esperando. Toca a bola ali no meio. Heverson domina, carrega, vem pela intermediária, dá um tapa nela, faz a ligação pelo lado direito com o Baggio. Tá por ali o Baggio, recebeu o Índio, tá na marcação. Ele sassaricou, foi pra tabela, bola enfiada na direita. Lucas Ramon recebe, domina, devolve, bico da grande área. Se ajeitou, Tocantins, preparou, bateu, espalma Kozlinski! Defesaça do goleiro do Guarani, salva o Bugrão, bota pra fora em arremesso manual, Pio. E cresce agora o Novo Horizontino, né? Conseguiu trocar passes na entrada da área, arriscou de longe o Tocantins, ela tinha endereço certo, era o canto direito, boa defesa do goleiro do Bugre. Arremesso manual cobrado, vem o Novo Horizontino, a batida! O Barba na entrada da área encheu o pé da bola. Ela subiu, foi pra fora. Só tiro de meta para o Guarani, Pio. O Guarani tá dando mole, né, Cabelo? Essa bola sobrou, subiu ali o sistema ofensivo. O Barba conseguiu chegar primeiro que todo mundo, cabeceou a bola. Pra sorte do Bugre, ela foi direto à linha de fundo. É só tiro de meta, 1-1 em Novo Horizonte. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. Estamos de 11 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, sexta rodada do Paulistão 22. Jorge Ismael de Biasi é o estádio. Temperatura na casa dos 30 graus. O placar está assim, ó. Guarani. 1 pro Guarani, Hernando. Novo Horizontino. Também 1 pro Novo Horizontino, Michel Douglas. Tá tudo igual, Pio. E o Água Santa segue vencendo o Botafogo por 2-0. Ainda neste sábado, logo mais às 18h30, lá no ABC tem Santo André e Ferroviário. Futebol, vamos CBN. E esse empate bota o Guarani de volta na lanterna do Grupo A com 5 pontos. Inter de Limeira, a terceira colocada também com 5. Água Santa, que tá ganhando, tá indo a 7. O líder do grupo é o Corinthians, que tem 10 pontos ganhos. Escanteio para o Guarani ali pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando para fazer a cobrança. A equipe do Bugre vem bola para a grande área. Tá todo mundo lá dentro. 12 passados deste segundo tempo. Tá autorizada a cobrança. Escanteio para o Guarani. Pintou levantamento no meio da grande área. O desvio no bate-rebate. Chega a zaga do Novo Horizontino. Gira, dá um bico na bola. Tira o perigo dali. O Lucas Ramon joga para fora. Manual para a equipe do Bugre. Lado esquerdo. Tem pressa na cobrança ali. O Matheus Pereira. Ele vai se ajeitando para fazer a cobrança.
lavam as mãos. 1-1, placar do jogo. Arremesso, Banão cobrado. Giovanni Augusto tira o corpo, a bola passa, sobra colocando o break lá na ponta esquerda. Ele girou, escapou bem na marcação, pintou cruzamento no meio da área. Não tem ninguém do Guarani por ali. Chegou atrasado, Júlio César. A sobra de bola lá pela direita. Mantém o Guarani no campo de ataque. Bruno Silva, meia direita, recebe a bola, perna canhota, levantamento na área, sobra de bola no meio, a batida. Tá dando impedimento, tá valendo nada, o impedimento tá marcado no ataque do Guarani. Rafael Pio. Na primeira jogada, um bolão, né, do Lucão. Agora ele conseguiu lá pelo lado esquerdo fazer a finta, inclusive de corpo para cima da marcação. Chegava por ali a zaga do Novo Horizontino e ele fez mais ou menos o que fez o Júlio César no primeiro gol do Guarani, né? Ele bateu cruzado, só que aí passou por todo mundo. E agora a posição irregular do ataque do Guarani. Matheus Pereira saiu na cara do gol. Era o Matheus Pereira. Tenho dúvida ali, viu? Era o Matheus Pereira. Ele dominou ali, conseguiu a batida depois da jogada do Bruno Silva. Jogou pra rede, o jogo tá parado porque o VAR tá analisando, hein, Cabelo? Pra mim o Heverson, que tá lá na lateral esquerda, tá dando condição pro Matheus Pereira. Eu não sei o Gabi, fala, Gabi. É aquele famoso lance ajustado, né? Perto até do auxiliar, então tava o lateral esquerdo da equipe do Novo Horizontino, vai ter que traçar a linha, né? Talvez um pouco o corpo à frente, né, do lateral esquerdo bugrino. Mas é lance realmente pro VAR para traçar a linha ali, para ver o corpo do jogador do Guarani com o corpo do jogador do Novo Horizontino. Eles estão longe, por isso que deve demorar um pouquinho para tomar essa decisão, porque estava muito próximo ali o Matheus Pereira do lateral do Novo Horizontino. Está sendo checado pelo VAR nesse momento, portanto, o lance que teve ali no ataque o Matheus Pereira marcando o gol. Ele jogou pro fundo do gol. O auxiliar número 2, lá do outro lado, Robson Ferreira Oliveira, levantou o instrumento, deu o impedimento. O árbitro deu o impedimento, portanto, não tá dando gol! Gol! Guarani! É do Bugrão! O Guarani faz 2-1. Matheus Pereira, o camisa número 16, ele recebeu uma bolaça na área, ele saiu ali na cara do goleiro, mandou pro fundo do gol. O Guarani passa, Guarani faz o segundo, 2 pro Guarani. Novo Horizontino. A 14 minutos faz o segundo gol. O Guarani tá na frente de novo, Pio. É o famoso anticlímax do gol, né? Coisa impressionante. A bola sobrou depois da jogada ali do Bruno Silva pro Matheus Pereira dentro da área, que realmente estava em posição legal. Mas assim, bem na mesma linha. Sobrou, ele dominou, bateu de pé na direita, jogou pro fundo das redes, marcando o segundo do Guarani. O Bugre sofreu empate no início, mas já corre atrás do resultado. 2-1 Guarani, de novo na frente. Tá na frente o Guarani, tá na frente o Bugrão. O Bugrão tá bonito na frente, 2-1, Gabi Castro. Tomou gol, 5 minutos depois, Novo Horizontino pressionou, em que o Guarani sente o que foi normal. Quando coloca a bola no chão, o Guarani mostra a sua superioridade. Então, chegou com o Lucão, que cruzou e por pouco o Júlio César não marcou este segundo gol. E 2 minutos depois, Bruno Silva viu muito bem a passagem do Matheus Pereira. Foi o efeito surpresa, o lateral esquerdo bugrino, né? Como se fosse ali um atacante no meio da linha defensiva do Novo Horizontino. Cara a cara dominou, conseguiu fazer o segundo gol. O Guarani é melhor que o Novo Horizontino. Tá na frente o Bugrão, 16 minutos e meio deste segundo tempo. 2-1, Bugrão tá na frente. Hernando e Matheus Pereira, 2 defensores marcando os gols do Guarani nessa tarde em Novo Horizonte. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha o Guarani que vem para o campo de ataque, lançamento feito muito forte, a bola foi para fora, manual para o Novo Horizontino ali pela direita, vai se ajeitando o Lucas Ramon para a reposição de bola, 2-1, Guarani tá ganhando, torcedor do Guarani, manda recado aí, 991869070, 991869070, manda só mensagem aí. Vai tocando a bola a equipe do Guarani, campo defensivo. Marcos Vinícius está mandando outra mensagem. Avisa aí que o Água Santa está ganhando. E o Guarani já está na frente de novo. Vem Guarani, Bugrão ali pela esquerda. Vem com o Lucão. Se ajeitou, preparou a batida. Para fora. Bateu direto pro gol. Ela subiu demais. Linha de fundo, Pio.
ombro ali do goleiro Giovani, mas pegou muito embaixo da bola. Ela subiu e saiu, só tiro de meta. 2-1 Guarani. E no YouTube, você que está no YouTube, pode mandar seu recado também, tá? Pode mandar o seu recado aí. O Romantiezer tá dizendo aqui. Não, tá 2-1, já tá certo aí, viu, Romantiezer? Já tá certo aí, tá 2-1, o Guarani tá na frente. O Emerson Santana, esse VAR é de cair não pode falar. Não posso falar isso aqui, viu, Emerson? É proibido. Toca a bola mais uma vez, o Novo Horizontino vem pro campo de ataque, vai trabalhando a bola ali pela direita. Tenta a finta, o Matheus Pereira faz o domínio, corta, sai jogando, dá o bico da bola, despacha pro campo de ataque. Sobra de bola no meio, brigando a equipe do Guarani. Vem Júlio César brigando, quem chega ali também o Edson Silva. De cabeça, mas o árbitro volta o lance, pega uma falta antes ali que favorece a equipe do Guarani. É falta pro Bugrão do campo defensivo, lado esquerdo. Aí se ajeitando o Guarani para fazer a cobrança ali com o Matheus Pereira deixou, quem vai chegando ali o Ronaldo Alves, vai se ajeitando para fazer a cobrança da falta, a equipe do Guarani no campo defensivo. Não tem pressa nenhuma o Bugre. Não tem pressa nenhuma o Bugre que tá ganhando o jogo. 2-1, Bugrão tá na frente. Bola recuada lá com o Hernando, já dá um tapa nela lá pela direita com o Diogo Matheus. Ele recebe a bola, domina, tenta imprimir velocidade. Rodrigo Andrade recebe, devolve no Diogo Matheus. Vem com ela, carregou, botou na ponta direita. Júlio César se apresentou bem por ali. Encarou a marcação, puxou pelo meio, deu uma penteada, ajeitou, perna canhota, levantamento, segundo pau. Muito forte. Passa pelo Índio, passa ali também pelo... Quem chegava do lance era o Lucão do break e o Índio que estavam na bola ali, os dois. Bola passou lotada ali, foi pra fora, só linha de fundo. Tiro de meta, viu? E ele fica se lamentando, né? Porque eram 2 homens ali dentro da área com a possibilidade. O Júlio César acabou errando na tentativa de jogar para dentro da área. Por isso, ficou bravo, mas com ele próprio, camisa 7 do Guarani. Sai jogando o Novo Horizontino, vem com o Danielzinho, chega na meia direita, dá um tapa nela, faz a ligação pela ponta direita com o Léo Tocantins. Ele devolve na meia com o Danielzinho, mais uma vez rola a bola pelo intermediário, Barba vem pro campo de ataque, vai tocando ali pelo meio, vai trabalhando a bola no Novo Horizontino. Danielzinho recebeu, dominou, botou lá na ponta direita pro Tocantins, tem marcação em cima dele do Matheus Pereira. Só faz a cobertura, a bola vai pra fora, tiro de meta para a equipe do Bugrão, Rafael Pio. Inteligente Matheus Pereira, né? Porque ele deu as costas ali para a marcação, esperou o Tocantins chegar e empurrou o camisa 16 do Guarani. Ele foi direto para o gramado, o juizão tá dando ali apenas o tiro de meta. Daqui a pouquinho mais uma mudança na equipe do Novo Horizontino. Cléo Silva já vem aí. Você viu o toque CBN marcando, nós vamos girando. Tempo e placar do jogo, tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. O estádio é o Jorge Ismael Tebiase. Estamos com 20 minutos deste segundo tempo. Campeonato Paulista, sexta rodada, placar CBN está assim, ó. Guarani e 2 o Bugrão. Novo Horizontino. Só tem um o Novo Horizontino, viu? Série A3 do Campeonato Paulista, o Noroeste de Bauru vai empatando com o Comercial de Ribeirão Preto pelo placar de 1-1. Ainda hoje tem Marília e Sertãozinho. Vamos CBN. Bola foi pra fora, escanteio pro Guarani, é lá pela direita. Já vai se ajeitando lá o Diogo Matheus para fazer a cobrança no esquinado. Minha marcação aqui é só o terceiro escanteio do jogo, segundo para a equipe do Guarani. Não sei se teve mais, eu perdi algum aqui, mas acho que na minha marcação já é o terceiro escanteio. Segundo para o Guarani, é lá pela direita, vem bola para o campo de ataque, vai pintar levantamento na grande área. Tá todo mundo lá, torcedor do Bugrão, aumenta o volume da CBN, o somzão da CBN que tá dando eco em todos os cantos de Campinas. Vem bola para a grande área, Diogo Matheus na cobrança, aperta a direita, levantamento na área, subiu de cabeça no cão do break, botou para fora. Ele subiu lá em cima, mas acabou se chocando com o próprio jogador do Guarani, Rafael Pio. E aí ficou sentindo, por isso está caído no gramado. Alteração na equipe do Novo Horizontino. Vai mudar agora. O Novo Horizontino está saindo Barba com a camisa 5 e entrando o Willian Lepo com a 22. O Willian Lepo com a 22 vem para o jogo. O Barba, camisa 5, deixou o gramado. 21 minutos e 50. 2-1, Guarani tá ganhando. Guarani tá na frente. O Bugrão vai vencendo o jogo, vai deixando o torcedor do Guarani feliz da vida. Guarani vai chegando a 7 pontos, vai dando uma refrescada.
na classificação do Campeonato Paulista. Bota a bola ali pela direita, sai jogando Novo Horizontino, vem descendo com Lucas Ramon. Domina a bola, rola a bola com o Lepo, chega no lance, primeira participação dele, já bota ali pelo meio com o Baggio. Domina, tenta fazer uma graça, só carrega na contramão, na dividida com o Giovanni Augusto, a bola espirrada, sobra com o Lucas Ramon na direita, bota de volta ali pela meia. Vai chegando a marcação do Guarani pra cima dele, rouba a bola o Guarani. Índio, faz de domínio, ajeita, aperta a canhota, Lucão do break, tenta a finta, sai com bola e tudo. Em arremesso manual que favorece a equipe do Novo Horizontino. Fala, Pio. Tem mais uma mudança na equipe da casa. Léo Tocantins deixou o gramado com a 11. Cléo Silva 7 em campo. Confirmando, Cléo Silva 7 entrou. Foi embora o Léo Tocantins com a camisa 11. O Júlio Knaifes, ou Knaifes, que é o interino. Técnico interino do Novo Horizontino, o Alan Al assume já a partir de amanhã, fez as mudanças aí na equipe do Novo Horizontino, viu, Gabi? O Léo Tocantins cansou, né? Correu uma barbaridade para todos os cantos, mas sofreu pela falta de qualidade também dos seus companheiros, né? Então correu meio que sozinho neste ataque. E aí ele coloca o Cléo Silva, experiente, para dar essa mobilidade pelo ataque do Novo Horizontino. E a outra alteração, aí sim foi um pouco mais ousado, né? Então ele tirou o Barba, que é aquele primeiro volante, e colocou o William Lepo, que é um meio-campista jogando mais pelo lado direito, lado esquerdo de defesa do Guarani, para tentar segurar um pouquinho ali o William Matheus. As duas equipes, né? O Novo Horizontino, principalmente pelo lado direito, e o Guarani também, com as suas principais oportunidades construídas pelo lado direito, ali com o Júlio César e com o Diogo Matheus, que vai fazendo uma boa partida até agora. Rodrigo Andrade chega, recebe, domina, toca lá pela direita, faz a tabelinha, Júlio César devolve no sistema defensivo, perde a bola, o Lepo aperta por ali, bola recuada lá atrás com o Hernando para começar de novo na zaga do Bugre. Volta um pouquinho mais atrás, quem chega é o Kozlinski, de perna direita, dá um bico da bola, joga no campo de ataque. Lançamento feito, Edson Silva de cabeça escora, ela sobra pela intermediária por ali com o Cléo Silva. Faz o domínio, cai no gramado, pede a falta, o árbitro anota, na verdade era o Léo Baiano que dava ali, recebeu a falta, o jogo tá parado, é falta para a equipe do Novo Horizontino, viu, Pio? No campo defensivo, né? E rapidinho o time de Novo Horizonte já cobra, tem pressa aqui pelo lado direito. E sai jogando rapidamente, vem com o Lucas Ramon para o campo de ataque, ele deixa a bola do lado com o Cléo Silva, devolve ali pela meia com o Danielzinho, recebe a bola, faz o domínio, bota a bola com o Cléo Silva mais uma vez na direita, fez a tabelinha, bola enfiada lá no campo de ataque com o Lepo, faz o domínio, Lepo, Rodrigo Andrade protege, a bola vai para fora, arremesso manual para o Bugrão no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Olha, chegou o Novo Horizontino na área. Apertou ali para cima do Hernando, quem chegou ali em cima dele foi o Michel Douglas, fica caído, pedindo um toque lá no meio da área. O goleiro do Guarani, o Kozlinski, joga a bola para fora. O árbitro vai lá olhar o que aconteceu lá com o Michel Douglas. O jogo tá parado, viu, Pio? É o fair play do jogador do Guarani jogando essa bola para a linha lateral. O Cléo Silva vai lá também observar o Michel Douglas. Não sei se sobrou um braço, um cotovelo ali. Não, foi um chute mesmo, né? Sobrou ali o pé viu? Sobrou o pé direito do Hernando, né? Quando ele foi tirar essa bola, acabou atingindo por ali o Michel Douglas, o camisa 9, caído no gramado, agora já se levanta, segue o jogo. É aquela história, vai que o VAR vê alguma coisa. É bem isso. Tem ângulo que não favorece, né? Porque o Michel Douglas estava de frente, vem um chute aqui. Quem tá olhando de trás, vê, será que esse chute foi no vácuo ou esse chute acertou alguma parte do corpo do atacante do Novo Horizontino? Foi nisso que ele confiou, mas não foi nada. Como é que fez o chute? Você fez aí com o pé? É que a galera tá no YouTube acompanhando, tá só vendo ali como é que foi a imagem do chute, segundo o Gabi Castro. Que beleza! Você que está no YouTube e não mandou seu recado ainda? Então dá um joinha aí, dá um like aí. A Ana Cláudia, boa tarde, equipe da CBN, boa tarde. O Emerson Santana, Cabela, tá frio lá em Novo Horizonte? Tá, muito frio. Muito. Acima dos 30 graus, tá gelado lá, gelado. O Edson Barbosa, vai Bugre, mais um. Que coisa, hein, galera, mandando recado lá no YouTube. WhatsApp 991869070, você pode participar com a gente também, fica à vontade. Vem tocando a bola, a equipe do Guarani vem para o campo de ataque com o Lucão do break. Ele bota mais atrás, o Lepo se antecipa, faz o corte na roubada, Giovanni Augusto fica com ela, protege bem a bola. Tinha 3 jogadores em cima dele, ele rolou para Júlio César, que invadiu uma área pela direita, vai pintar a terceira batida, pega o goleiro, Giovanni!
fechou pra cima do Júlio César. Tava valendo nada disso. O impedimento tava marcado ali, Pio. Tava marcado o impedimento do Júlio César, ele saiu na velocidade. Só que é sempre aquela história, né, Cabela? Rapaziada, demora uma eternidade pra marcar. É pra não correr risco de depois sair o gol e aí ele não estava em posição irregular e tudo mais, por isso demorou. Mas o Júlio César realmente estava um pouco à frente. 27 minutos passados, é o segundo tempo. 2-1, o Bugrão tá ganhando o jogo em Novo Horizonte. Amanhã tem Ponte Preta e São Paulo aqui na CBN Campinas a partir das 18h30. A bola rola. Logo depois de Santos e Ituano, a galera já vai movimentar toda a transmissão da CBN, direto do Moisés Lucarelli com Roger Williams, Adriano Almeida, Léo Toninho, Carlão de Freitas, toda a equipe CBN, mandando recado para Ponte Preta e São Paulo amanhã à tarde. Finalzinho da tarde, começo de noite. Vai mexer o Bugrão ali, Pio. Vai mexer. O Iago vem aí com a camisa 97. Vamos ver com quem vai entrar no lugar dele. Mas antes disso, tá dando uma parada para hidratação ali o árbitro, né? Pouco calor, 31 graus, então rapaziada vai tomar uma aguinha e quando terminar esse tempo técnico já vem a mudança do Guarani, o 97 Iago daqui a pouquinho, cara. Muito bem, galera tá tomando água lá, o Daniel Paulista tá conversando com os jogadores da equipe do Guarani, o Gabi Castro dá uma pincelada de como tá o Guarani em campo nesse momento, ganhando por 2-1 e vem água aí, viu Gabi? Para trazer um pouco mais de correria para esse ataque do Guarani, né? O Júlio César agora teve um bom ataque pelo lado esquerdo, muita movimentação, né? Caindo pelo lado direito, caindo pelo lado esquerdo, então o Novo Horizontino com um pouco mais de posse de bola neste momento, no segundo tempo, 59% contra 41%, 3 finalizações para cada um, mas o Guarani tem mais qualidade. O Iago é um jogador que sabe segurar a bola e sabe ser ofensivo, aquele jogo vertical, ele vai para cima, algo que está faltando. O Guarani ele pode ir um pouco mais para o campo de ataque, tem qualidade para ampliar, fazer o terceiro e aí sim garantir a sua vitória fora de casa. Muito bem, já passamos de 29 minutos de tempo corrido. Tivemos aí 2 minutinhos parado aí pra galera hidratar, tomar aquela água e ao mesmo tempo receber ali as instruções ali do Daniel Paulista e também do Júlio Knaifes, o técnico da equipe do Novo Horizontino. Tá ali o Iago na beira do campo, vai entrar em campo daqui a pouquinho o 97 da equipe do Guarani, o Iago. Vai ser ali, aliás, o Iago, ele tem jogado bem. A finalização dele que não tá muito legal, né, Gabi? A finalização do Iago não tá muito legal, mas ele tem feito uma fumaça danada. Tem sim, né? E aí o treinamento ele pode corrigir esse problema de finalização, mas é um jogador bastante participativo, mostrou isso nas últimas rodadas e entra agora no lugar do Rodrigo Andrade, então uma alteração que coloca agora 2 pontas, né? Júlio César de um lado e Iago do outro. Que coisa, né? E aí os caras terminam o tempo técnico, voltam, Rodrigo Andrade entra e demora para sair, aí recebe o cartão amarelo. Antes de sair por demorar. Foi embora, Rodrigo Andrade 32, entrou Iago 97 no Bugre. Olha, o Guarani vem para o campo de ataque, brigou pela bola espirrada, sobra com o Júlio César, recua um bocadinho mais atrás ali pela esquerda, quem chega, o Matheus Pereira, bota na frente de novo com o Júlio César para fazer o domínio, marcação vai para cima dele, na direita vem Lucas Ramon fazendo a pressão, Júlio César evita a saída da linha de fundo, a bola vem para a grande área, quem chega ali é o Bruno Aguiar, meio esquisito, meio atrapalhado ali, chega, faz o toque pro Lepo, Lepo faz o domínio, gira o corpo, bota ali pelo meio, brinca pela bola, a equipe do Novo Horizontino e a falta do Matheus Pereira para a equipe do Novo Horizontino, que tem pressa, já cobra rapidamente, bota a bola lá pelo lado esquerdo, na saída de bola do Novo Horizontino, vem trabalhando a série com o Heverson toca na bola para o Baggio carrega na diagonal, vem para o campo de ataque ali pelo intermediário, rola a bola com o Cléo Silva, faz a tabelinha com o Lepo recebe, domina, já levanta a cabeça, bota pela direita com o Lucas Ramon, tá ali para fazer o cruzamento na grande área, segundo pau de cabeça, a bola tá viva ali pelo meio, rasgou o Ronaldo, pegou mão na bola, o árbitro tá dando pênalti. O árbitro tá dando pênalti, é isso? Tá dando pênalti pro Novo Horizontino, o Thiago Scarascati. Pênalti pro Novo Horizontino. Pio, eu sinceramente eu não vi nada. Só se foi ali quando o jogador do Novo Horizontino subiu, o Diogo Matheus foi com o corpo, por baixo, alguma coisa assim, porque a jogada, ela vem o cruzamento do lado direito, aí tem toda uma confusão lá dentro da grande área, tem jogador ali, corpo no corpo e tudo mais, só se o árbitro entendeu que alguém deslocou alguém e tá marcando a penalidade máxima. Mas ficou muito complicado de entender o que é.
e aí a geração não mostra de novo, fica mais difícil ainda. A gente trabalha, lógico, off-tube, como a grande maioria esmagadora das emissoras de rádio tem feito, principalmente durante a pandemia. Aqui os jogos em Campinas, a CBN ainda vai para o estádio. E nós estamos na TV acompanhando o jogo para transmitir para o torcedor do Guarani como se estivéssemos no estádio, sem replay. Então não dá para a gente ter noção exatamente do que aconteceu nessa marcação de penalidade dada aí pelo Scarascati. Ele anotou o pênalti e conversa com o VAR. Ele tá ali em posição de Zé Rico, né? Quando bota a mão assim na orelha assim, é posição de Zé Rico, né? O Zé Rico cantava desse jeito, não é? Uma do Zé Rico aí. Não foi pênalti. Não foi pênalti. O braço acho que foi do jogador do Novo Horizontino. O VAR avisou ao árbitro e ele nem vai precisar rever. Já foi configurado então o toque de mão do jogador do Novo Horizontino, posse de bola para o Guarani. E aí o Diogo Matheus conversa com o Thiago Luiz Scarascati, dizendo, né? Tá vendo, professor? E ele fala, pô, mas eu tive a convicção. Nossa, aliás, Gabi, vamos ser sinceros, né? Ela pega no ombro ali também do jogador do Novo Horizontino. Vamos dizer que fosse o contrário, também não seria pênalti, porque ela bate aqui meio que no ombro. Que absurdo isso aí, nada a marcar. Pois é, e o árbitro que ficou em posição de Zé Rico cancelou o pênalti, segue o jogo, 2-1, Guarani tá na frente. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 33 minutos e bola rolando o segundo tempo de jogo. Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte. O placar CBN está assim, ó. Guarani. 2 para o Bugrão, Hernando e Matheus Pereira. Novo Horizontino. 1 para o Tigre de Novo Horizonte, Michel Douglas de pênalti, viu? Pelo Paulistão 2022, amanhã tem Inter de Limeira e Mirassol, Santos e Ituano. E com transmissão da CBN Campinas, Ponte Preta e São Paulo. Futebol Globo CBN. Chega rasgando por baixo ali o Índio, dá um bico na bola. O Bruno Silva bota para fora do campo. Arremesso manual para o Novo Horizontino, que tem pressa, já faz a cobrança. Lepo recebe, domina na coxa. Devolve com o Lucas Ramon, ajeita na perna direita, faz o lançamento. Cléo Silva ajeita, busca o Danielzinho, que chegava ali pela direita. Vem Ronaldo Alves, faz o domínio, gira o corpo para sair jogando com o Matheus Pereira. Tenta a finta, perde a bola. Ronaldo Alves conserta. Por baixo faz o toque. Giovanni Augusto tenta sair jogando, recebe falta. Fica sentindo o Giovanni Augusto. Foi tocado quando saía a jogada e vai pintar cartão ali, meu caro Rafael Pio. Pro Léo Baiano, camisa 8, parou um contra-ataque e chegou meio pesado também, né? Pra cima do Giovanni Augusto, que fica sentindo o 8 do Novo Horizontino tá amarelado. Você perguntou pra mim se eu conheço música do Zé Rico? Não, é que você conhece, tenho certeza absoluta. Eu queria que você cantasse alguma. Eu preciso partir, sei que não vou existir nesta solidão do amor para o meu coração. Que isso, hein? Sabadão, hein? Jogo às 4. Vai mexer o Guarani ali 2 vezes. Vamos chegando a 35 minutos deste segundo tempo. 2-1, Guarani tá ganhando lá em Novo Horizonte, Pio. Tá indo embora o Júlio César com a 7 e vem pro jogo com a 77 o Lucas Venuto. Lucas Venuto 77 no lugar do Júlio César com a 7. Vem pro jogo também o camisa 38 do Guarani, o Vitinho, camisa 38, e vai embora o Giovanni Augusto, é isso, né? Giovanni Augusto com a camisa 10, tá deixando o gramado para a entrada do Vitinho com a 38, e daqui a pouquinho tem mudança também no Novo Horizontino. Muito bem, mexeu ali em dose dupla a equipe do Bugre. Gabriel Castro, Giovanni Augusto tá no chuveiro, Júlio César também tá no chuveiro, tem Venuto e Vitinho, o Vevi em campo. Boa partida do Giovanni Augusto, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo acho que ele sentiu o calor e o ritmo da partida também, onde o Novo Horizontino ficou mais com a posse de bola, agrediu mais, ele tirou o Rodrigo Andrade justamente porque o Júlio Knaif, o treinador do Novo Horizontino, começou a colocar ponta. Então ele colocou o Douglas Baggio, ele colocou o Cléo Silva, e aí a resposta do Daniel Paulista foi também colocar o ponta, por isso que ele colocou o Iago e tirou o Rodrigo Andrade, né? O jogo ficou pelas pontas, por isso que é aquele atacante que marca a lateral e que sai para esse contra-ataque. Cansou o Giovanni Augusto, coloca o Vitinho, faz a sua estreia, meia jovem, que veio do Bragantino, para tentar controlar um pouco mais
essa posse de bola, e o Lucas Venuto para essa velocidade na troca para cima do Júlio César, que correu, foi um dos melhores em campo, cansou, e agora ele retoma com o Lucas Venuto, um ponta por outro. Mudou. Opa, vai lá, Bill. O Novo Horizontino saiu Michel Douglas com a 9, entrou Krigor com a 19. Só nome de cantor. Eu ia perguntar, não é aquele, Eu me apaixonei pela pessoa errada. Que beleza. Krigor, 19 em campo. Michel Douglas, 9, foi embora. Cruzamento feito da grande área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ronaldo Alves dá o bico na bola, joga para fora. É manual novamente para o Novo Horizontino. Reta final de jogo, 37 minutos. É o segundo tempo, 2-1. Guarani vai se segurando, o Bugrão vai se segurando. 2-1, resultado importante fora de casa. Para cima do Novo Horizontino, que ainda não venceu na competição. Bugrão vai chegando na sua segunda vitória. Vai somando 7 pontos, vai dando uma respirada, uma oxigenada no Campeonato Paulista, o Bugrão. Tem arremesso lá pelo lado esquerdo, tem jogador caindo na área, é isso? Parado ali, a imagem não mostra, mas está lá o arremesso mano cobrado, bem bola para a grande área. Sobe a zaga do Bugre, bola sobrou pelo meio, batida, para fora do gol! Danielzinho encheu o pé na bola, ela subiu, foi para fora, ele fica pedindo um escanteio, Pio. E que particularmente eu acho que foi também, né? Porque essa bola explode ali no Ronaldo Alves, tanto que tá sentindo o zagueiro do Bugre e vai pra linha de fundo. Então seria o escanteio. Vamos ver o que a marcação vai dar ali na jogada pelo lado direito de ataque do Novo Horizontino. E os jogadores do Guarani ao mesmo tempo pedem ali uma falta, né? Uma falta em cima do Bruno Silva, ali do meio da área, que teria sido puxado ali do meio, mas o árbitro só dá tiro de meta. E o Ronaldo Alves, na verdade, ele tava sentindo cãibra, né? Ele levou a mão ao rosto. Isso que eu ia perguntar, né? Eu tive a impressão que ele tinha levado uma bolada no rosto, por isso que ele tava caído com a mão no rosto. Mas aí depois ele começou a puxar a ponta do pé ali, era cãibra, viu, Cabelo? Pois é, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugres. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Olha, é tiro de meta para o Guarani, mas tá parado o jogo ali. O árbitro tá fazendo alguma coisa no meio campo que a gente não tá vendo, viu? Agora sim, Kozlinski despacha a bola para o campo de ataque, sobe de cabeça o Léo Baiano, devolve o Novo Horizontino do campo de ataque lá pela direita, ela vai sobrando com o Diogo Matheus, ele domina, a marcação encosta para cima dele, perdeu a bola, Baggio ficou com ela, dominou, rolou na entrada da área, chegou por baixo, Índio no bate e rebate, Baggio com ela de novo, chegou, cruzou por baixo, Ronaldo Alves faz o corte e sai jogando lá pela direita com o Diogo Matheus. Bota em direção ao campo de ataque, colocando o break. Dominou, girou, botou na frente. Não tem ninguém por ali, Pio. Só o Giovani, goleiro, que faz o toque ali para sair jogando a equipe do Novo Horizontino. Mas que bobagem fez o Diogo Matheus na saída, né? A sorte do Guarani é que o ataque do Novo Horizontino não funciona, né? Porque deixou cara a cara o atacante. Olha o Bugre. Lucão rouba a bola. Tem Venuto e Vitinho pela esquerda. Venuto recebe, rola a bola com Vitinho. Preparou, bateu o rasteiro. Chega a zaga para fazer o corte. Edson Silva no meio da pequena área. Fez o corte antes que a bola chegasse no goleiro Giovani, Pio. Eu fiquei com a impressão que daria pro Vitinho dar uma dominada nessa bola, jogando um pouco na frente, porque ele não tinha marcação, né? O Lucão do break foi muito bem. Ele puxou o contra-ataque, roubou a bola, abriu pro Venuto. Quando o Venuto devolveu pro Vitinho, ele bateu de pé na esquerda, apareceu o zagueirão tirando ali no meio da área. E pintou o cartão ali. É pro Lucas Venuto. Não vi se cometeu a falta, se foi por reclamação depois da jogada. Matou a jogada? Matou a jogada, camisa 77 do Bugre. Entrou agora há pouco. Já recebeu o cartão amarelo. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 40 minutos e meio de bola rolando o segundo tempo de jogo. Em Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi, Campeonato Paulista, sexta rodada. O placar CBN está assim, ó. Guarani 2 para o Bugrão. Novo Horizontino 1 pro Novo Horizontino, viu? E o Água Santa segue vencendo o Botafogo, placar de 2-0. Este jogo que acontece lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela Série A2 do Campeonato Paulista. Série A2 do Campeonato já completo. Olha, o Novo Horizontino vem pelo meio, Cléo Silva ganhou na dividida, bola rolada pelo meio, tem pedido ali, hein?
Tá impedido Danielzinho, já subiu a bandeira, o jogo tá parado, impedimento tá marcado, tá valendo nada disso aí, impedimento marcado. Se o Cléo Silva parte pra dentro da grande área, ele ia sair na cara do Kozlinski, mas ele tentou o passe, passou pro jogador, tava impedido ali, viu? E aí ele sim, estava em posição legal, poderia fazer o gol de empate do Novo Horizontino. Completando o giro, pela Série A2 do Campeonato Paulista, São Bento, Portuguesa e Santista seguem empatando por 0-0. E lá em Piracicaba, clássico da região, o Rio Claro vai vencendo 15 por 1-0. Futebol Globo CBN. 41:50 deste segundo tempo, tá 2-1 pro Guarani. O Hernando marcou a 22 do primeiro tempo, Matheus Pereira 14 do segundo, Michel Douglas de pênalti fez o único gol do Novo Horizontino a 6 minutos desta segunda etapa, cobrando pênalti. É falta, fala Gabi. Agora tem que tomar cuidado o Guarani com erro de passe, né? Porque deu o contra-ataque, o Guarani estava praticamente todo no campo de ataque, veio um erro de passe, o contra-ataque com o Cléo Silva, então algo muito perigoso. O Guarani precisa ficar com essa posse de bola para não ter a pressão do Novo Horizontino, mas uma posse de bola com qualidade, de preferência próximo à área para marcar esse terceiro gol. O Guarani é muito superior ao Novo Horizontino, só que só está 2-1, então, e é final de jogo. O árbitro mandou esperar isso, mandou esperar que vai ter troca na equipe do Novo Horizontino, é isso, Pedro? É isso, vai ter substituição no Tigre, por isso ele está pedindo para o Kozlinski dar uma seguradinha. Já está autorizado, vai para a bola perto da direita do bico, na bola despacha lá para o campo de ataque, o lançamento foi feito lá na frente, Lucão do break, sobe com ele, Bruno Aguiar, escorre de cabeça, ela vem com o Danielzinho no círculo central do campo, já faz o domínio, rola a bola pela direita, era para o Cléo Silva, antes ele, o Ronaldo Alves faz o corte ali, o Venuto, ele deu uma testada na bola, quase que ele caiu para trás ali, sobra de bola com o Guarani, bota para fora a bola, arremesso manual para a equipe do Novo Horizontino, que mexe pela última vez, o Tigre de Novo Horizonte, Pio. Vai embora o Léo Baiano com a camisa 8, já tem cartão amarelo, vem programado o Marcinho com a 18, Marcinho 18 em campo, Léo Baiano 8 foi embora, a última alteração no time. Esse Marcinho aí fez campeonato brasileiro ano passado, pelo CSA, CRB, alguma coisa, passou pelo Cruzeiro também, se eu não estou enganado, alguma coisa do tipo, né, Gabi? Cruzeiro no ano passado, Cruzeiro, e Sampaio, né? Correia em 2020, tem 26 anos o Marcinho e para colocar fogo no jogo, né, um meia ofensivo. Lançamento feito para a área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte, ela volta no peito do Lucas Ramon, domina, coloca no gramado, Venuto faz a proteção, bota para fora, cuidado aí, Venuto, cuidado que você já tem amarelo, rapaz, cuidado aí, arremesso manual cobrado, bola na área, vem mais uma vez o Novo Horizontino, Lepo não consegue o toque, ela sobra com o Vitinho do bico na bola, despacha para o campo de ataque, briga lá na frente de cabeça o Edson Silva, toca do lado com o Bruno Aguiar, rola a bola, zagueirão do Novo Horizontino buscando o campo de ataque, Guarani todo encolhido, reta final, 44 minutos. É um segundo tempo, o Bugrão tá ganhando o jogo, 2-1, torcedor do Guarani vai respirando aliviado, Guarani vai dando uma oxigenada no Campeonato Paulista, tá somando mais 3 pontinhos importantes, tá indo a 7 Guarani, 44,5, tá parado o jogo, tem uma falta em cima do Bruno Silva, é falta para o Guarani, Pio. Pra sorte do Bugre, né, porque o Novo Horizontino vinha no contra-ataque, ou vinha no ataque, e eram 4 jogadores do Guarani contra 3 do Tigre. Aí a falta de ataque foi cometida. Nenhuma pressa, o Maurício Kozlinski vai fazer a cobrança lá da grande área. Mais 6 minutos, Cabela. Vamos a 51. Pois é, vamos a 51 neste segundo tempo. Sai jogando errado ali, equipe, aliás, chega errado, Guarani perde a bola, Danielzinho já recupera a bola lá pela esquerda, vem para o campo de ataque, a equipe do Novo Horizontino vai trabalhando por ali, pinta o lançamento para a área, Kozlinski, ia chegando ali no meio da área. Era o Baggio que chegava ali entre os zagueiros, a bola sobra com o Kozlinski, bota a ordem na casa do Bugrão, Pio. Ele estava entre 2 zagueiros, né? O Kozlinski foi mais rápido, mas para sorte também do Guarani, porque o atacante do Novo Horizontino ia ganhando ali dos zagueiros, o Baggio poderia ter feito gol de empate. O Lucão do break não é aquele jogador, mas ele enxuriça a zaga, hein, Gabriel? O que esse cara enxuriça a zaga adversária é brincadeira, não é? E agora é o que ele tá fazendo, né? Aquela famosa parede. Então ele dá as costas pro adversário, vem a posse de bola e ele é muito forte, ele consegue segurar essa bola, então ele tem uma função, tinha uma função importante neste segundo tempo, porque nos acréscimos o Daniel Paulista faz a alteração para fechar a casinha. Tranca tudo, né? Vai embora o Lucão do break, entra o Derlan com a camisa de número 34, Derlan no lugar do Lucão do break.
E a outra alteração, vai embora o Índio com a 23 e vem o Madison 98. Madison 98 em campo, deixou o gramado Índio com a 23. Pois é, meio campo e ataque quase que todo trocado. Só não saiu o Bruno Silva do meio campo. O ataque saiu todo mundo, trocou todo mundo. Todo mundo 0 bala ali, viu, Gabi Castro? E agora para se defender, né? Então ele tira o Lucão do break, que tinha essa função no segundo tempo para poder segurar a posse de bola, e agora ele faz o seu jogo, né? Eu quero só explorar o contra-ataque com o Iago, com o Lucas Venuto, e tem o Vitinho jogando centralizado agora como um meia. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Lançamento feito muito forte, direto para fora, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugre. 2-1, Guarani tá ganhando o jogo, Guarani tá vencendo 2-1. Inclusive a TV nesse momento reprisa ali o gol do Matheus Pereira, que foi revisado pelo VAR. O segundo gol do Guarani, Guarani tá na frente 2-1, tá vencendo o Bugrão. 3 pontos importantíssimos, né? Porque o Guarani, nesse momento, com esses 3 pontos, tá chegando ali a 7 pontos. Não entra na zona de classificação, porque o Água Santa bate o Botafogo em Ribeirão Preto e fica com a segunda posição. Mas 3 pontos importantes somados fora de casa para a equipe do Guarani, que vem para o campo de ataque. Venuto briga pela bola, sobe de cabeça, Bruno Aguiar. Ela vem pelo círculo central do gramado, Matos dá um bicão nela, sobe lá no 15º andar. Venuto briga ali com o Lepo, leva melhor o Lepo, bola espirrada, vai para Bruno Silva. Devolve o Guarani no campo de ataque, lá pela direita o Iago. Iago não tocou na bola desde que entrou, hein? Iago não tocou na bola desde que entrou em campo. Foi ali a primeira substituição do Daniel Paulista. Até agora o Iago não toca na bola. Rola a bola, a equipe do Novo Horizontino vai trabalhando a série de bola lá pela esquerda. Por ali com o Baggio, ele vem carregando a bola, vem na diagonal, faz o break, rola pelo círculo central do gramado com o Lepo. Já faz o domínio, 22, a equipe do Novo Horizontino encontra Lucas Ramon aberto pela direita, bota no campo de ataque, ali na direita, recebeu bem o Baggio, mais uma vez tocou de volta no Lucas Ramon, vai pra tabela, faz a finta, carrega, linha de fundo, a marcação encosta pra cima dele, apertou a marcação, Guarani, o Baggio com ele, no bate e rebate, vai sobrando, Matheus Pereira não consegue o domínio, comete falta. Jogo parado, é falta que favorece a equipe do... E tá dando pro Guarani, né? Tá dando para o Guarani a falta, viu, Pio? Lá no campo defensivo, que coisa, né? É o camisa 20, o Douglas Baggio, tentou passar, forçou, aí cometeu uma falta para cima do Matheus Pereira. Tanto que o banco de reservas do Novo Horizontino vai à loucura, né? Tá pedindo ali para que a falta fosse a favor do Tigre, mas não, por isso o cartão amarelo ali para algum atleta do banco ou o próprio treinador. Vamos chegando a 49 minutos deste segundo tempo, reta final, o Bugrão tá ganhando 2-1 para cima do Novo Horizontino. Meio de semana o Guarani pega o Ituano em Itu. Mais uma parada difícil para a equipe do Guarani neste Campeonato Paulista 2022. Kozlinski despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento, quem sobe de cabeça é o Edson Silva, no bate-rebate, chega no meio campo do Guarani, dá um bicão, atravessa todo o campo, a bola vai lá para o goleiro, lá para o Giovani, que bota o Marte da casa. Para sair jogando mais uma vez no sistema defensivo com Bruno Aguiar. 49,5, rola a bola. O Novo Horizontino, campo defensivo, Edson Silva para o Bruno Aguiar, faz o domínio, Bruno Aguiar vem carregando a bola, vem tocando a equipe do Novo Horizontino, vai buscando espaço, mais uma vez vem pelo meio, Lepo, rola a bola lá pela esquerda, lá do outro lado quem chega para o campo de ataque ali pelo meio, é o Krigor, trabalha também, tá sozinho na bola, vai chegando a bola a equipe do Novo Horizontino, de um lado, do outro, o Marcinho tá ali pelo meio, ele rola a bola lá pelo lado esquerdo, botou no ataque, lançamento foi feito, recebe no peito, tenta o toque, a equipe do Novo Horizontino vem para o campo de ataque, lá do lado esquerdo, saiu a bola, tá dando escanteio para a equipe do Novo Horizontino, lá pela esquerda, viu, Pio? E pode ser a última chance da equipe da casa, chegou por ali o Ronaldo Alves, tocando por último na bola, na tentativa do camisa 19 do Novo Horizontino, o Krigor, por isso todo mundo para dentro da área do Kozlinski. Escanteio cobrado, subiu de cabeça, botou para fora, CBN Campinas. Aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. 50 minutos e 40. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Kozlinski não tem pressa nenhuma. Guarani vai conquistando 3 pontos. Torcedor do Bugrão. Torcedor do Bugrão pode ficar feliz, pode botar um sorriso no rosto. Guarani vence fora de casa. Ganha do Novo Horizontino jogando no Jorge Ismael de Biasi. Olha lá, pintou o cartão para o goleiro. Fez a cerinha lá.
Cartão amarelo pro Kozlinski. Tá pendurado o Kozlinski ou não, hein? Não tá. E ele pergunta, que passa? Demorou, Kozlinski, amarelou, não tem jeito. Pois é, olha lá, tá reclamando, falando e tal, com isso ele vai ganhando um tempinho ali. Isso. Já estamos com 51 minutos e 20. Mais 40 segundos que ele colocou a bola no gramado ali pra cobrar o tiro de meta. Agora sim, vai pra bola, vai dar um bicão na bola, despacha lá pro campo de ataque. O lançamento foi feito lá na frente. Lá na frente quem sobe de cabeça é o Bruno Aguiar, devolve o Novo Horizontino. Lá no ataque, lá pela esquerda, o Cléo Silva briga lá com o Diogo Matheus, que gira, dá um bico na bola, bota pra fora. Tem arremesso manual, deu um a mais o árbitro. Rola a bola ali pelo meio, sai trabalhando com o Marcinho, já bota no campo de ataque, vem Ronaldo Alves para fazer o corte. Bola subiu, desceu, Vitinho domina, coloca no gramado, rola mais atrás, trabalha a chegada ali com o Madison. Ele faz a abertura pelo lado esquerdo, a bola vai saindo em arremesso manual para a equipe do Novo Horizontino. Lado direito, campo de ataque. Vai terminar o jogo, apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo. Guarani 2 pro Guarani. Novo Horizontino 1 pro Novo Horizontino. Opa! Deixa comigo, tá chegando o Central da Bola. Central da Bola. Jogadores vão deixando o gramado ali com tranquilidade. Jogadores do Guarani, alguns já sentados no campo, outros ajoelhados, outros agradecendo pela vitória. O Guarani conquista 3 pontos importantes, soma mais 3 na tabela, sai da zona incômoda que era vice-lanterna, dá ali uma subida no Campeonato Paulista. Pelo menos ele respira no campeonato, meu caro Rafael Pio. Respira bem, né, Cabela? Indo a 7 pontos ganhos. Giovanni Augusto foi eleito o craque do jogo pela Federação Paulista. Vamos ouvir. Que estava se encontrando nesse momento, né? Começar falando pelo jogo, né? Um jogo muito difícil. A equipe deles, apesar de não viver num bom momento, eles estavam jogando em casa, mobilizaram a cidade, né, para esse jogo, então a gente sabia da dificuldade. E a equipe está de parabéns pela maturidade que demonstrou de campo, conseguiu conduzir e controlar o campo, o jogo bem, e conseguimos ser felizes ali e encontramos 2 gols. Então a equipe está de parabéns pelo que demonstrou hoje, e acredito que hoje o fator principal da nossa vitória foi a entrega de todo mundo. Então está todo mundo de parabéns pelo que apresentou hoje aqui. Aí o Giovanni Augusto, interessante que a gente pensou a mesma coisa, Cabela. Comentamos aqui fora do ar para o ouvinte entender. Quando o Giovanni Augusto disse, eles mobilizaram a cidade para esse jogo, eu pensei, mas não tem ninguém no estádio, eu pensei, o Cabela falou. Porque realmente, né, o público, depois eu vou até buscar na súmula e tal para trazer a informação correta do número de torcedores, da renda e tal, mas me parecia muito pequeno realmente o número de torcedores. Michel Douglas, atacante do Novo Horizontino, falando. É o que o nosso time está precisando, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, saber que vai ser difícil sair da situação, mas a gente tem que se unir mais ainda para poder o próximo jogo aí tentar uma vitória fora. Esse é o Novo Horizontino, esse é o Michel Douglas do Novo Horizontino, que marcou hoje o time de Novo Horizonte o primeiro gol apenas, né? Em todo o Campeonato Paulista, é o lanterna da competição, apenas 1 ponto ganho, Cabela. Pois é, tô conversando fora do ar aqui, quem tá no YouTube deve estar até acompanhando, né? Eu batendo papo com o Gabi Castro aqui fora do ar aqui, porque o Gabi olhou pra mim e falou assim, Novo Horizontino vai cair, hein? E eu falei assim, e vai estrear na Série B, hein? Pois é, gente, tá na Série B esse ano. É um torneio muito mais difícil, a Série B do Campeonato Paulista, né? A ideia era que, inclusive com o trabalho do Léo Condé, já desde o início do ano, a pré-temporada e tudo mais, a ideia é que esse time fosse uma base para a Série B. É claro que reforços viriam, mas o planejamento que o Novo Horizontino fez para a Série B era já ir com a base do Campeonato Paulista. Vai mudar tudo, né? Porque você imagina... Defesa frágil, meio campo que deixa muito espaço e um ataque que marcou um gol em 6 jogos. E hoje com 3 mudanças em relação ao que vinha sendo feito, só que aí com 5 mudanças também durante o jogo, não surtiu efeito em ninguém. Situação bem complicada do Novo Horizontino. Muito bem, o Emerson Santana aqui no YouTube tá dizendo aqui, eles tomando água lá e nós Guaraná aqui. Eu não sei, eu tomando água aqui, viu, o Emerson? Ó, tomando água aqui, viu? Água.
até às 6h30. Aí ele diz assim, posição do Zé Rico, kkkk. Pois é, posição do Zé Rico. Vê que o Zé Rico cantava dessa maneira, né? Saudoso Zé Rico. Muito bem, os jogadores já estão todos nos vestiários. O Guarani venceu fora de casa por 2-1. Gols do Hernando e do Matheus Pereira para a equipe do Guarani. Um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. E o Guarani conquista 3 pontos importantíssimos. Vamos para aquele intervalinho e a gente volta daqui a pouquinho para esmiuçar toda essa vitória do Guarani. E também vamos falar da rodada do Campeonato Paulista, de como está a classificação, tudo isso e muito mais para você aqui na CBN Campinas. Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Novo Horizontino. Em 2022, faça a diferença para o seu futuro. Venha para a graduação PUC Campinas. Inscreva-se até 21 de fevereiro e agarre a chance de estudar em uma das melhores universidades do país. Acesse puctras-campinas.edu.br/vestibular 2022 e verifique as condições de cada modalidade de prova. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. Associe a sua marca junto com a credibilidade da CBN Campinas. Excelente conteúdo jornalístico com matérias, entrevistas, colunas e programas que levam ao ouvinte o que acontece de mais importante em Campinas e toda a região. Amplie a comunicação com os seus clientes. Anuncie na CBN Campinas. Um ótimo investimento para os seus negócios. Informe-se 19-3731-5100. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola, Guarani e Novo Horizontino. 18 horas e 3 minutinhos, 18 e 3, deu Bugrão, 2-1 para cima do Novo Horizontino. O jogo já encerrado em Ribeirão Preto, Água Santa 2, Botafogo 0. Os dois jogos desta tarde de sabadão pela sexta rodada do Campeonato Paulista. 18 e 3. O craque do jogo. Muito bem, eu começo com Rafael Pio para você, Pio, craque do jogo. Giovanni Augusto, eu vou concordar com os internautas que acompanharam a transmissão, que votaram lá no Twitter da Federação Paulista. Giovanni Augusto, para mim, o craque do jogo. A cada jogo, ele conseguindo se achar, né, nessa questão de armar, de distribuição, de chamar a responsabilidade. Teve 2 lances que ele limpou marcação, que fez boas jogadas. Então, para mim, Giovanni Augusto, o 10 do Bugre, o craque do jogo. Muito bem, meu caro Gabi Castro. Para você, o craque do jogo, Gabi.
Vai ter menção honrosa hoje, viu? Principalmente... Muitas ou não? Muitas. Tá. Principalmente pelo primeiro tempo do Guarani. Eu gostei bastante, né? Porque vinha de uma atuação muito ruim contra o Botafogo de Ribeirão. E aí vinha aquela expectativa, né? Como que esse Guarani vai entrar em campo? E foi protagonista e marcou o gol cedo. Então, menção honrosa para o Diogo Matheus, lateral direito, que voltou de uma Covid-19, ficou muito tempo fora. Foi bem o Diogo Matheus. Então, tem uma menção honrosa para ele. O Ronaldo Alves trouxe uma tranquilidade para esse sistema defensivo, menção honrosa. Matheus Pereira, efeito surpresa no segundo gol, apareceu no campo de ataque, foi contestado na última rodada contra o Botafogo de Ribeirão, deu a volta por cima, hoje foi muito bem. Menção honrosa para Rodrigo Andrade, eu acho que foi bem o meio-campista da equipe do Guarani, principalmente no primeiro tempo ajudou a construir. Menção honrosa para Giovanni Augusto, mas eu vou dar o meu craque do jogo para o Júlio César, porque teve a movimentação do primeiro tempo, as principais jogadas com o atacante Bugrino, fez cruzamento, participou lado direito, lado esquerdo, foi incansável. Então, menção honrosa para o Giovanni Augusto, meu craque do jogo, Júlio César. Muito bem, com o peso de comentarista vale 2, Júlio César, o craque do jogo. Guarani, Novo Horizontino. A corrida queridinha da cidade vem aí. 6K do Rosa. A prova acontece no próximo dia 20 de fevereiro, domingo, com largada às 8 da manhã do seu Rosa Gramado. Corra e garanta já sua inscrição no site noblu.com.br. O evento estará seguindo todos os protocolos vigentes para a segurança dos participantes na ocasião. www.noblu.com.br. Realização Noblu Marketing Esportivo. Promoção CBN Campinas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Em 2022, faça a diferença para o seu futuro. Venha para a graduação PUC Campinas. Inscreva-se até 21 de fevereiro e agarre a chance de estudar em uma das melhores universidades do país. Acesse puc-campinas.edu.br/vestibular 2022 e verifique as condições de cada modalidade de prova. PUC Campinas, aqui se faz o futuro. Quem matou Lynette? Existem muitos suspeitos e seu homicídio é apenas o começo. Baseado no livro homônimo de Agatha Christie, o filme mostra o detetive Hercule Poirot em meio a uma viagem pelo Rio Nilo, organizada por Lynette e seu marido Simon Doyle. Até que um incidente acontece e ele terá que dar início à investigação. Curioso? Assista A Morte no Nilo na Cinemark. Protagonizado pela Gal Gadot. Compre seu ingresso pelo app e verifique a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola, Guarani, Novo Horizontino. Muito bem, deu Guarani 2-1 para cima do Novo Horizontino e a sexta rodada, Rafael Pio.
São geral aqui, tô dando uma olhadinha, os dois que estavam ali salvando o São Paulo da zona de rebaixamento venceram. Água Santa e Guarani, que ambos tinham 4 pontos, o Guarani que era o 15º e o Água Santa 14º, os dois venceram, foram lá para cima, né? O Água Santa neste momento na classificação geral é o 8º, o Guarani é o 10º e o São Paulo entrou na zona de rebaixamento. Portanto, amanhã o São Paulo em Campinas contra a Ponte Preta vai jogar para sair dessa zona de rebaixamento amanhã, 18h30. Que coisa esse São Paulo, não? Meu Deus. 18h12. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Hoje um Guarani muito diferente daquele contra o Botafogo, né? Diferente, Cabela, e o objetivo foi conquistado, né? Se a gente analisar como o Guarani chega para esta partida, o técnico Daniel Paulista na berlinda, né? A gente já tinha dado a informação que até a diretoria já estava se movimentando em busca de um nome para o mercado, então o Daniel Paulista ele sabia dessa condição, vinha de uma atuação muito ruim diante do Botafogo de Ribeirão Preto, e aí o que ele fez? Congestionou o meio-campo. Então ele colocou o Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e deu a liberdade para o Giovani Augusto. A gente estava até esperando, né? O Novo Horizontino com a posse de bola, não marcou gol na competição, não tem vitória, joga em casa, vem para cima do Guarani. Começo de jogo, Novo Horizontino, lançamento, bola pro ataque, não queria ficar com a posse de bola. O Guarani teve essa leitura de jogo, tecnicamente muito superior que a equipe mandante de Novo Horizonte, e aí começou a troca de passes. Então, 3 zagueiros, porque daí ficou Hernando, Ronaldo Alves e Bruno Silva, isso no primeiro tempo, dando liberdade para o lado direito para o Diogo Matheus, dando liberdade do lado esquerdo para o Matheus Pereira. O Guarani no primeiro tempo atacando muito pelo lado direito, as principais oportunidades construídas pelo Júlio César, Rodrigo Andrade e Giovani Augusto caía por ali, Diogo Matheus também subia ao ataque, tanto que o primeiro gol sai de uma jogada que começou com o Júlio César pela direita, ele tenta fazer o chute, o Lucão do Break briga dentro da área, então teve esse posicionamento na pequena área e o Hernando faz o primeiro gol. O Guarani foi soberano no primeiro tempo, teria que ter ampliado esse marcador. O Guarani teve outras oportunidades para fazer o segundo gol, não fez. E aí eu vejo como 2 tempos distintos, né? Se o Guarani foi muito superior na primeira etapa, se poderia ter ampliado o marcador, no segundo tempo caiu o ritmo, tanto que os números mostram isso. No primeiro tempo o Guarani teve 59% de posse de bola e teve no total 10 finalizações, 59% e 10 finalizações. Segundo tempo, 39% de posse de bola, então o Novo Horizontino ficou mais com a posse de bola, apesar que não teve tanta qualidade assim, e apenas 4 finalizações do Guarani, uma no gol, que foi o gol que saiu do Matheus Pereira, o lateral esquerdo. Então você teve um Novo Horizontino que atacou mais no segundo tempo, então o Guarani ele correu o risco desnecessário na partida, porque ele foi superior, mas a todo momento o Novo Horizontino estava no jogo. Estava perdendo por 1-0, um gol de diferença. Chegou ao gol de empate num pênalti que a gente gostaria de ter revisto, mas enfim, viu apenas uma vez. O Novo Horizontino fez esse gol logo no início do segundo tempo, o Guarani não se desesperou, então isso é um ponto positivo desse segundo tempo, é uma equipe que não se desesperou, que conseguiu chegar até esse gol de empate novamente, com a bola nos pés, com o Bruno Silva tendo visão de jogo e lançando o efeito surpresa, o Matheus Pereira que dentro da área dominou e tocou na saída do Giovani. Então acho que se puder analisar esse segundo tempo de algo positivo, o Guarani não se desesperou quando sofreu o gol de empate, ficou na partida, fez o segundo gol. Quando a gente esperava que o Guarani conseguisse ficar com essa bola no pé, que o Guarani conseguisse construir uma jogada, cansou. Aí acho que sentiu um pouquinho até o calor e o Novo Horizontino, em busca dessa primeira vitória, tentou pressionar. Foi assim que o técnico Júlio Knaifes colocou o Douglas Baggio e principalmente o Cléo Silva, então atacando pelas laterais. O Daniel Paulista, naquele xadrez, percebeu que estava pelas pontas e aí contra-golpeou, colocando o Iago e o Lucas Venuto, então reforçou as duas laterais. Conseguiu suprir ali a sua necessidade, mas correu um risco desnecessário. Poderia ter feito esse terceiro gol, que seria um resultado até mais justo, né, pela superioridade do Guarani, mas objetivo alcançado, vitória do Guarani, conseguiu a reação no Campeonato Paulista.
Agora, Gabi, aproveitando dentro do seu comentário, o torcedor do Guarani olha o Guarani naquele jogo contra o Botafogo e olha no jogo de hoje e até mesmo contra o Santos. Em qual Guarani que o torcedor pode sentir mais confiança? A confiança vem daquela partida contra o Santos, né? Até pela postura da equipe, né? Diante de um adversário forte, com jogadores experientes, como o Ricardo Goulart, por exemplo, e não se intimidou. Pressionou, finalizou. Acho que houve uma queda muito grande daquele duelo do Santos para hoje, para o duelo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, aquele ponto fora da curva, que você busca a resposta do porquê que isso aconteceu, mas retornou para o trilho, né? O primeiro tempo do Guarani hoje foi muito interessante. O Guarani não deixou o Novo Horizontino em nenhum momento pressionar, praticamente não teve nenhuma oportunidade, então balançou as redes nos 20 minutos, teve presença, poderia ter feito mais. Reencontrou o caminho. Uma queda no segundo tempo diante de uma equipe que está desesperada, então até certo ponto é normal sofrer uma pressão do Novo Horizontino, mas reencontrou, conquistou a vitória, conquistou uma confiança e vai melhor para esse duelo contra o Ituano no meio de semana, lembrando que esse confronto contra o Ituano é aquele famoso véspera de derby. Muito bem, comentário do jogo com Gabriel Castro. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. Central da Bola. Muito bem, 18 horas e 18 minutinhos, 18. Pio, tem alguma baixa do Guarani para o próximo jogo? Não, Cabela, não. Ninguém recebeu o terceiro cartão amarelo. Dezoito horas e 19 minutinhos, dá uma passadinha aqui na Série A2 do Campeonato Paulista, neste momento em andamento em Piracicaba, 15 Piracicaba e Rio Claro vão empatando em 1-1. Daqui a pouquinho às 7 da noite tem Oeste e Juventude em Barueri, Oeste e Juventude, também tem Linense e Audax amanhã às 10 da manhã. Hoje, amanhã, 11 da manhã, Red Bull Brasil e Portuguesa jogam amanhã às 11 horas da manhã. Também amanhã, 3 horas da tarde, Lemense e Primavera em Leme, em Rio Claro, Velo Clube Monte Azul às 7 da noite. Jogos já encerrados. O São Caetano bateu o Taubaté por 3-2, São Bento e Portuguesa Santista ficaram no empate em 0-0. A Portuguesa lidera a Série A2 com 13 pontos, Juventus tem 12, Oeste 12, Linense 10, São Bento 10, Lemense 9, Velo Clube 8 e o São Caetano, que entrou na 8ª posição, tirando o 15 Piracicaba, tem 7 pontos, é o G8 desta competição de acesso à elite do futebol paulista. Na zona de rebaixamento, caindo para a Série A3, neste momento Red Bull Brasil e Audax, os dois com 2 pontos ganhos apenas. Esqueceram do menorzinho, né? Estão investindo pesado no maior e estão esquecendo do menorzinho. É que o menorzinho não pode subir, né? Não pode. Não pode subir. Ele pode ser campeão, por exemplo. Sim. Só que a vaga dele fica pro 5º colocado. Né? Exatamente. Muito bem. Também tivemos hoje a final do Mundial, Palmeiras e Chelsea. Deu Chelsea 2-1, gol do Chelsea, o segundo gol do Chelsea marcado
a 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. E o Palmeiras, assim, mais uma vez, fica pelo caminho, não conquista o Mundial de Clubes tão sonhado pelo torcedor alviverde. Gabriel, pois não, Pio. Rapidamente, né? Até me questionaram aqui. O Guarani, sim, tem 2 jogos em sequência. Contra a equipe do ABC. Antes de eu fazer uma pergunta sobre o final do Mundial pro Gabi Castro, só um detalhe aqui, eu estava dando uma olhada na tabela no geral. Amanhã o Santo André joga em casa com a Ferroviária, a Inter de Limeira joga em casa contra o Mirassol e o Santos joga em casa contra a equipe do Ituano. Esses 3 times são os 3 primeiros ali para cima do São Paulo. Se o São Paulo não vencer a Ponte Preta amanhã, vamos supor que o São Paulo perca o jogo para a Ponte Preta, que é algo possível de acontecer. Muito normal. Normal de acontecer. O São Paulo fica com 4 pontos. Se esses 3 clubes vencerem os seus jogos, o São Paulo vai ficar a 4 pontos do primeiro fora da zona de rebaixamento. A 4 pontos. 4. Ele precisa de 2 rodadas para conseguir sair da zona do rebaixamento. Exatamente. Olha a situação do São Paulo. Meu Deus do céu. Muito bem. Gabi Castro, final do Mundial, deu Chelsea 2-1 para cima do Palmeiras. Você viu todo o jogo. Você acompanhou todo o jogo. Só aquele finalzinho, quando já estava rolando a bola de Guarani e Novo Horizontino, que nós não vimos. Mas você acompanhou todo o jogo. Justo? Placar? Justo, né? Eu imagino a frustração do torcedor palmeirense, né? Porque você encara uma final diante de um europeu, diante de um campeão da Liga dos Campeões, e você consegue, principalmente no primeiro tempo, anular as principais forças, né, do Chelsea. O Mount, ele foi substituído no primeiro tempo porque ele sentiu, mas principalmente o Lukaku, né? O Chelsea não tinha tanto perigo ao gol do Everton. Ele teve mais posse de bola, ele controlou o jogo, mas o Palmeiras estava muito seguro, né? Explorando o contra-ataque, principalmente com o Dudu, que teve uma oportunidade, poderia ter feito o primeiro gol, mas daí a bola fugiu um pouquinho, ele fez uma finalização para fora. E aí no segundo tempo, eu acho que fisicamente, e principalmente na prorrogação, o Chelsea se sobressaiu. Então essa questão física e acho que a questão também do banco de reservas, né? O Chelsea, quando você não tinha um monte, você tem o Pulisic, você tinha o Timo Werner no banco de reservas, então você consegue alterar a altura, fazer essa alteração à altura. E aí quando o Palmeiras ele precisou utilizar o banco de reservas, quando ele tirou o Dudu, que já estava cansado, quando já estava numa prorrogação, há uma queda, né? Você coloca o Rafael Navarro, então já tem uma diferença. E outros jogadores também. Então o Chelsea mostrou que tem esse poder de elenco, que fisicamente foi superior ao Palmeiras, mas foi um gol de pênalti no final do segundo tempo da prorrogação. Pênalti bem bobo, né, inclusive. Um braço, enfim. Então... Aliás, as críticas nas redes sociais sobre o Luan estão gigantescas, né? Porque o Luan está no lance do primeiro gol do Chelsea, ele não sobe, o Lukaku sobe de cabeça e faz o gol em cima dele, e ele comete o pênalti no finalzinho do segundo da prorrogação. Então, assim, fica esse sentimento de frustração, porque apesar dessa superioridade do Chelsea com a posse de bola, com mais finalizações, com o Everton fazendo um jogo seguro até então, né? Você sofreu um pênalti no final da segunda etapa da prorrogação, fica aquele sentimento de que poderia ter conquistado esse título diante de uma equipe que a gente até comentava antes, né? Não era um Bayern de Munique, um Manchester City, era um título possível, era um Chelsea que quando você vê o primeiro tempo, você fala assim, o Chelsea é superior, mas é possível, não tem o Lionel Messi, não é um PSG que você fala, olha, tem o Mbappé, tem o Messi, não, o Chelsea tem o conjunto dele que é muito forte, foi assim que conquistou a Liga dos Campeões, mas não tinha aquele jogador ou diferencial, acho que o Lukaku era o principal, foi o que conseguiu fazer o gol no primeiro, mas o Palmeiras encarou, ele enfrentou o Chelsea e aí se poderia, dentro da sua limitação, ter conquistado sim essa vitória. E eu acho que mostra também, né, o quanto os times europeus eles são superiores, porque sem dúvida nenhuma o Palmeiras é o melhor time da América, sem dúvida nenhuma. Aí ele enfrenta o Chelsea que
a atual temporada do Chelsea não é boa. Então, se a gente for comparar o Chelsea com os demais clubes da Europa, ele está abaixo. Manchester City e Liverpool, por exemplo, no campeonato inglês mostram isso. Exato, e isso no campeonato inglês. Aí você pega os europeus numa Champions agora que vai entrar na segunda fase, você pega o Real, você pega o PSG, você pega o Bayern. Então, era muito possível. Agora, o Palmeiras, entre aspas, ele cruzou com um time que era possível ele bater. O que mostra como os europeus eles são muito superiores aos sul-americanos. Isso é inegável. Muito bem, 18 horas e 26 minutinhos. Uma nota triste aqui, ali ao redor do Allianz Parque, teve confronto da torcida do Palmeiras com a Polícia Militar. Tem uma pessoa baleada, está internada. E a gente, no decorrer da semana, a gente vai trazendo mais informações para você na programação da CBN Campinas. Aliás, amanhã o futebol na CBN Campinas começa às 3h, com toda a equipe da Rede CBN no comando de Osmar Santos e Oscar Ulisses. Vão trazer Santos e Ituano na sequência aqui de Campinas, com a nossa equipe, Roger Williams, Adriano Almeida, o Léo Tonin e também o Carlão de Freitas vão trazer a emoção e o comando para São Paulo e Ponte Preta e São Paulo, direto do Moisés Lucarelli, a equipe da CBN alvivaça no Majestoso para esse grande jogo clássico do futebol paulista no Campeonato Paulista, jogo importante para as duas equipes, a Ponte Preta para tentar aí uma confirmação nessa sequência de campeonato e o São Paulo tentando aí respirar nesse Campeonato Paulista. Afinal de contas, São Paulo não vai muito bem, tem apenas uma vitória a gente viu como foi sobre a equipe do Santo André, suada nos acréscimos, gol do São Paulo, que havia quase tomado um gol que o Nescau lá, pelo amor de Deus, o tal do Nescau, hein, gente? Que é aquilo lá, hein? Azedou o leite lá do Nescau, hein? Pelo amor de Deus. Gol daquele lá a gente fazia descosta. O Gabi Castro fazia de zóio fechado. Aquele eu fazia. Aquele sim. Aquele lá, se ele tivesse parado, a bola batia nele, entrava. Ele foi chutar, a bola subiu demais, foi pra fora. Luan, o menino maluquinho, é anunciado como reforço no Goiás. Notícia que saiu e foi atualizada há 4 horas e ele disse o seguinte: agora o meu coração é verde. Que coisa. Quase foi pro Santos, o Luan. Não acertou por financeiro. O acerto não foi confirmado por causa das finanças. O Santos não tinha dinheiro para pagar o que ele pediu. Mas o Goiás tem. Que coisa, hein? Pois é. 18 horas e 28 minutinhos. A gente vai fechando. Nossa central da bola aqui deu Guarani para cima do Novo Horizontino. 2-1 jogando lá em Novo Horizonte. Um sol para cada um. O sol tava tão quente que nem as câmeras aguentaram lá. 2-1 pro Guarani. Gabi Castro, prazer mais uma vez estar ao seu lado, Gabi. Prazer, Cabela, Rafael Pio, amigos da CBN Campinas e as duas equipes da cidade. Ponte Guarani voltando a campo na próxima quarta-feira, às 7 horas da noite. Ambos os jogos, às 7 da noite. Rafael Pio, um abraço pra você e até segunda, às 11h30 da manhã. Até, Cabela, um abraço, Gabi, Elton Grimaldi, a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Amanhã, o Futebol CBN Campinas de volta a partir das 3h. Eu, como você disse ao seu lado, volto na segunda-feira, 11h30, no CBN Esportes, primeira edição. Valeu, Cabelinho. Grande abraço a todos, central técnica do Elton Grimaldi, que mandou esse somzão legal pra você acompanhar aí esse jogão entre Guarani e Novo Horizontino. Grande abraço a todos e eu volto segundona, 11h30 da manhã, no CBN Esportes, primeira edição. Beijo no coração de cada um de vocês. Excelente final de semana. Tchau. Futebol do CBN. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN, Show da Notícia. Do clube pela forma como elas se dão.
O Rogério Ceni foi perguntado sobre isso em entrevista e falou de coisas internas do clube em entrevista coletiva. Vamos acompanhar aqui. Tem departamentos que a gente precisa melhorar mesmo, né? Quando eu cheguei, a piscina não tinha água na piscina. Tinha cadeira e mesa. Então eu sou o cara chato que pediu para colocar água na piscina. Então, por exemplo, o jogador está parado há 30 dias no departamento médico. Quando eu vejo o jogador ir embora às 1h45 da tarde, eu penso que o clube está gerando a oportunidade dele melhorar rápido. Eu, quando me machucava, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite para voltar a trabalhar rápido. Então, assim, são ajustes que a gente faz, ou cobranças que a gente faz em alguns departamentos, que geram realmente uma insatisfação, porque a pessoa tem que ficar mais tempo, tem que trabalhar por mais tempo. Agora, eu penso no melhor para o clube. Eu penso no melhor para o clube. O clube atravessa problemas sérios, financeiros e tudo mais. Eu penso em gerar o que há de melhor para o clube. Bom, o Ceni falou aí de departamento médico, 2 atletas que permanecem no departamento médico e não voltam para essa partida, o volante Luan e também o atacante Luciano, estarão fora desse jogo. O técnico indicou na última entrevista que em breve chegará ao fim o rodízio entre os goleiros. O Jandrei e o Thiago Volpe têm se alternado nessa posição de goleiro do São Paulo no início da temporada. O tricolor tem 4 pontos até aqui no Campeonato Paulista, enfrenta a Ponte Preta, que está no grupo do Santos, à frente do Peixe, com 7 pontos na segunda posição. O jogo no Moisés Zucarelli neste domingo começa às 6h30 da noite. A gente faz aqui uma rápida pausa e na volta Gabriel Dudziak comenta as declarações de Rogério Ceni no São Paulo. Repórter CBN. Sábado, 12 de fevereiro de 2022. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai à Rússia para tratar de assuntos que interessam ao Brasil. Ele também disse que tem pedido a Deus que a paz reine no mundo. Bolsonaro